Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal. Você entendeu direito e estou à frente de uma pessoa incrível que é professora, é empresária, é consultora, porque aquela consultora na área do empreendedorismo não deixa de ser uma segunda empresária ali, a mão direita, né, o braço direito do empresário. E é a Carla Pulak. Seja Oi, bem-vinda, Carla. querida. Muito obrigada pelo convite. Eu que estou super feliz de estar aqui para bater esse papo. Vamos ver o que a É gente uma pendura. honra, é uma honra te receber aqui. É uma honra para mim estar aqui, ainda mais com tantas boas recomendações. Eu gosto de falar, eu gosto de debater, eu gosto de trocar, então aqui vai ser uma troca. Então, vocês se preparem que o podcast vai durar 3 horas hoje. Olha, Porque as duas aqui vai ficar nesse estou bate-bola disponível. o episódio todo. E fala pro pessoal, quem que é a Carla Pulak? Bom, a Carla Polack, primeiro, ela é uma mulher que acredita em verdades. E eu sempre gosto de falar de primeiro quem é a mulher, né? Porque o que a gente faz pode ser só o que a gente faz, né? Eu estou empresária, eu estou consultora, eu já estive professora universitária, mas o que eu sou é uma pessoa que acredita na verdade. E a verdade de você se mostrar com a sua verdade é a verdade de você fazer o que você acredita de verdade. Então, essa é a Carla, a pessoa que acredita na verdade. Eu acho que só a verdade pode te levar para um lugar bom. Mas na minha carreira, na minha profissão, eu acho que eu sou muitas coisas ao mesmo tempo, né? Quando eu escolhi fazer minha logomarca, o Pedro, meu sobrenome, que tem várias saídas para um hexágono, porque tudo sai de mim. Então, assim, eu me considero uma educadora, mesmo fora da sala de aula, né? Eu parei de dar aula em universidade em 2018, mas eu considero, e não porque não uma professora, e sim uma educadora, porque educação é para a vida, né? O técnico você aprende dentro da escola, fora, no cursinho, online hoje, né? A gente aprende muita coisa. Mas a educação, o educador é aquele que está sempre querendo aprender, construir, para depois repassar essa construção. E isso eu faço em qualquer lugar. Eu faço no meu trabalho, eu faço na minha família, eu faço com os meus amigos. É o verbo compartilhar. Que eu amo Exatamente. esse verbo também. É isso aí. E trabalhei muitos anos eu sou jornalista, né, de formação. A minha área no mestrado foi entender quem consome comunicação. Por que eu assisto uma novela? Por que eu choro vendo uma cena de um filme que eu sei que é mentira? Que gatilho em mim foi acionado? Eu sei que aquele cara não morreu, eu sei que aquilo não aconteceu, eu sei que aquela pessoa não tá com câncer e eu choro. A função do sensorial na pessoa, é isso? É mais ou menos isso. E por quê? O que bateu em mim que fez com que eu desperte essa emoção, mesmo sabendo que o meu estímulo não é real, né? Então, entender a cabeça do consumidor. Porque, lógico, no meu trabalho ia ser muito útil se eu sei como as pessoas funcionam. Eu sei criar a melhor mensagem para chegar até elas da maneira mais eficiente, mais eficaz. Então, eu acabei indo por essa questão do comportamento de quem consome. Comecei com quem consome comunicação, depois eu ampliei. Posso investigar pessoas que consomem qualquer coisa se eu sei o perfil daquela pessoa. O ser humano individualmente é muito complexo? Obviamente. Mas em grupo, ele tem alguns padrões que a gente começa a fazer alguns cálculos e falar, cara, isso funciona de uma maneira. Bom, alguém que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, funciona diferente de quem mora no Amazonas, funciona diferente de quem mora no Espírito Santo. Então, eu tenho que fazer uma média, porque na média o ser humano é muito parecido, apesar de individualmente ser muito distinto, e comecei a me enveredar nesse campo, de conhecer a caixa preta da pessoa para entender todo o mecanismo de comunicação e outros. Isso como acadêmica, estudando no Isso mestrado. como acadêmica e comecei a aplicar na vida prática, né? Trabalhei em algumas emissoras de TV, comecei ali na Globo, né, no Espírito Santo, depois eu fui para a Record, aqui em São Paulo, e acabei na Record sendo a gestora nacional de 42 emissoras, né? Nossa Principalmente, senhora. Principalmente das 15. Você ainda tem cabelo? Porque o meu cabelo tá Eu caindo. tenho pouquinho. 5 já tá Mas caindo, imagina gente... 40 e pouco. Não, tem pouquinho, a gente faz um babyliss para dar um volume, né? Porque faltou isso. Um babyliss dessa vez. Um babyliss para dar um volume. Mas cabelo buchinho. Quando você começa a entender... Eu assumi ali aquelas emissoras, principalmente as 15 do PNT, que é o Painel Nacional de Televisão, é onde tem a medição do Ibope, né? São empresas importantes. Eu comecei a viajar pelo Brasil, eu comecei a conhecer mais as pessoas, eu comecei a aplicar tudo que eu pesquisei, tudo que eu fiz no meu mestrado, tudo que eu fiz dentro das universidades. Eu sempre falo, eu dei um break do mercado
do mercado, de maneira geral, durante 8 anos, quase. E quando eu fui voltar pro mercado, as pessoas falavam assim, você vai voltar pro mercado, você ficou 8 anos na universidade. Eu falei, não, meu amor, eu vou voltar muito melhor. Porque as pessoas, muitas vezes, no mercado, elas reproduzem o que elas aprenderam. Fica no automático, né? Não tem Total. tempo pra ter aquele ócio criativo, aquela coisa de... Não tem repertório, Tabata. E que é o que eu acho que falta muito hoje nos profissionais. Quando alguém pergunta assim, Carla, qual é o diferencial de um profissional hoje? Eu falo, repertório. Uhum. Porque o digital trouxe isso de muito positivo, eu tenho acesso a muita coisa, mas se eu não souber separar o joio do trigo... Uhum. Vem informação de tudo que é lado, de tudo que é jeito. Equivocada ou atravessada. E se você não tem repertório para poder distinguir o que é, o que não é, você pode se meter numa roubada. E como que uma pessoa, ela adere a esse repertório? Eu Como acho que ela que cria? construção a partir do que você realmente acredita. Vou voltar lá na verdade, tá? Eu, por exemplo, o meu repertório sempre é criado com base na leitura. Independente se está no livro físico hoje, se está no Kindle, não importa. Eu gosto de ler várias coisas. Eu vou te falar, por exemplo, o que eu gosto de ler, já para entender as pessoas, já que eu trabalho com isso, né? Quando você faz consultoria empresarial, você faz. Você tem que entender de pessoas. Se eu sei que o meu cliente tem um temperamento muito ansioso e tal, vou ter que lidar com isso para criar estratégias para ele. Então, eu sempre gostei de ler biografias. Por quê? Porque a vida de todo mundo é mais ou menos igual. Alguém vai brilhar mais ou menos, mas a trajetória, as questões. Então, o repertório, como é que eu crio um repertório, tá? Buscando coisas que me dão prazer. Por exemplo, eu gosto de mitologia. Eu gosto de mitologia grega. Eu gosto do Egito, eu também gosto de mitologia. Então, tá eu bem... vi aqui, tá bem claro aqui pra mim. Tá bem misturado as coisas aqui, mas... Eu gosto, fui pra Egito, uma viagem maravilhosa. Então, assim, eu gosto de mitologia e fui pra Grécia para estudar um pouco de mitologia de perto, pra Creta e tal. Então, do livro para ir realizar essa viagem, claro que teve um caminho, mas eu construí. Então, e aí, mas Carla, tá, você estudou mitologia, isso te ajuda em quê? Em tanta coisa. Em estereótipo, em conhecimento, em criar coisas novas. Eu sempre falo que a sabedoria, ela é milenar, eu tenho que buscar lá atrás, entende? Então, hoje a gente tem muita possibilidade de comunicação, várias possibilidades de comunicação. Mas o que a gente se ateve hoje foi a técnica, o tecnológico. E isso não faz conteúdo. Você é uma produtora de conteúdo. Não adianta você ter bons microfones, luz, câmera, se o conteúdo editor. for uma bosta. Exatamente. Ai, a gente não cocô de novo. Conteúdo, e a gente não cocô de novo. Porque o conteúdo depende de repertório. Sim. As pessoas que você vai escolher bater um papo com você... o que você pesquisou sobre as coisas que o você quer repertório, fazer. ele é meio que a referência, buscar referências, isso. O repertório é a construção de referências. E aí, quando eu falo repertório, eu não me atenho só às coisas técnicas. Ah, vou ler só livro de direito? Eu vou ler só... Não! Muito pelo contrário, né? Você tem que ampliar. Você tem que ampliar a sua cartela. Você tem que... Mas, de novo, isso só vale a pena se você tem prazer no processo. Eu sempre digo que o resultado, ele não pode ser objetivo. Ele é só a consequência do processo. Então, o repertório é uma coisa que você cria porque você gosta. Eu gosto de ler, eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu vou fazer... tem vontade de pular de paraquedas. Vai lá e pula. Você vai ter coisas para falar sobre a sensação que você teve. Isso tudo é repertório. Eu tive uma conversa com um dos meus alunos esses dias, porque eles têm muita curiosidade da trajetória do professor. E aí, quando eu falei que eu dei aula de dança de salão, eles falaram, mas você perdeu um maior tempão dando aula de dança de salão. Eu falei, não. Eu não segui na carreira artística, na carreira de dançarina, mas o que eu aprendi com a dança, a desenvoltura, a autoconfiança, a leveza que a dança trouxe, eu uso pro meu dia a dia. Perfeito. É isso, não é? Super absorver esses pontos nas vivências que a gente tem, seja se espelhando no outro, numa referência, vendo uma biografia, lendo um livro, ou nessas vivências alternativas, que nem você falou, foi pra Grécia, foi ver de perto, foi estudar a cultura ali que você se espelha, que nem quando eu fui pro Egito, coitado do guia, eu monopolizei o guia. Fiquei perguntando um monte de coisa. Ele falou, nossa, Tabata, nunca veio uma turista tão interessada na história. Eu falei, mas porque eu gosto de ter esse tipo de referência. Por isso que o Fábio falou que a gente era bem parecida, né, Fábio? Que bom. Pra quem não sabe, o Fábio que trabalha aqui com a gente foi aluno da Carla. Foi meu aluno de graduação. Há muito tempo atrás, isso depois contra mim.
né? Não, mas Tô aí velhinha. essa parte a gente Tô pula. velha, a gente passa a parte, a gente pula. pula. Mas é isso, eu concordo plenamente com o que você falou. A minha formação técnica é eletrotécnica. Eu trabalhei consertando elevador. Você não serviu pra nada? Serviu pra muita coisa. Hoje eu trabalho com comunicação, então quando eu tenho um problema, eu sei trocar um diodo, um capacitor, se eu tiver um probleminha na minha casa, em qualquer coisa. Se E não vira. só sobre isso, e sobre o universo masculino. Porque as pessoas às vezes se detêm numa coisa só. Então, por exemplo, eu venho de um universo extremamente masculino, que era o tecnológico, né? Eletrotécnica. Na minha sala, eu fazia eletrotécnica na Escola Técnica Federal. Tinham 7 meninas para 30 homens. Olha como o universo é sábio. Uhum. E eu já lidava com um universo muito masculino. Quando eu fui, imagina, eu fui consertar elevador. E era elevador de carregador de navio, dentro de um porto, né? Então, Nossa, que X isso. tipo, É muito técnico. né? E aí, cara, olha que louco, né? A vida passou a fazer jornalismo. E hoje o meu universo continua sendo muito masculino. Então, desde lá, eu fiz uma coisa que me ensinou a lidar com o universo masculino. Porque quando eu vou fazer... ainda assim, a gente tem um país onde a maioria dos grandes empresários são homens. Onde muitos líderes ainda são homens. Nós temos ainda uma sociedade muito patriarcal, mesmo empresarialmente falando. Uhum. Isso é uma realidade, né? Não tô julgando, não acho que isso é bom ou ruim, tem minhas observações, não vou fazer agora, mas a gente ainda vive. E uma mulher transitar nesse universo não é simples. Você acha que a mulher precisa se masculinizar para se misturar? Não. Ou ela precisa se impor? Não. Eu acho que a mulher, ela precisa ser o que qualquer um precisa ser, profissional. Uhum. Mas ela, sem dúvida, tem que lidar Ela com vai a questão, enfrentar mais barreiras, né? Vai. Com a questão do machismo, com a questão do reconhecimento. Eu já estive em reuniões, que só tinham homens, porque era um grupo de liderança masculina, em que alguém falou uma bobagem, eu falei, opa, eu sou mulher, tô aqui. Falou alguma coisa sobre mulher, alguma coisa. Eu falei, eu tô aqui. Você é uma de nós. Eu falei, não sou. O fato de eu pensar, criar estratégias e ser racional não quer dizer que eu não sou. O fato de vocês acharem que a mulher é aquela que fica em casa cozinhando para vocês e tal, e também pode ser, não tem problema nenhum com isso, ok. Mas limitar ser mulher a isso e falar assim, não, já que você pensa estrategista, você é uma de nós, não. Porque aí você tá entrando numa outra questão. Que foi, inclusive, do que fez eu fazer uma consultoria de imagem para mim em 2018. Porque eu também tinha essa eu só usava preto, eu só usava terninho, eu nunca usava uma roupa um pouco mais ou sensual ou extravagante, porque eu tava num universo muito masculino e meu modus operandi, nesse caso, era isso. E aí eu me vi numa situação onde as mulheres se afastavam de mim, né? Me viam ou como concorrente ou como alguém muito diferente delas, e tinha um universo masculino muito próximo. Gente, eu tô me identificando. Ela vai ficar falando, eu vou ficar assim, ó. Agora eu entendi, Fábio. Agora eu entendi. Obrigada, viu? Porque você tá falando, eu tô assim, porque eu me identifico. Eu saí da faculdade de direito ainda, direito. Tem que estar toda formal. Eu querendo botar um batom rosa e não. Eu sempre muito. As formas, as forminhas que colocam, né? E querendo ou não, você não quer prejudicar o seu cliente ao se impor com uma imagem que tem a ver com você, sabendo que o juiz, que na época que eu me formei, também a grande maioria dos juízes eram homens. O pessoal do tribunal, todo mundo, a maioria, até hoje no Tribunal de Justiça, são poucas mulheres desembargadoras, enfim. Todas as vezes que eu fiz sustentação oral, né? Eram 7 desembargadores homens. Aí você quer se misturar um pouco ali para não prejudicar o seu cliente também. Porque nessa coisa de, vou fazer, me aceitar do jeito que eu sou, sabendo que o que eu quero da pessoa não é a aceitação. Eu quero que se dane se ela me aceita ou não. Eu quero uma decisão favorável, eu quero que ela ouça o que eu tenho para falar. Se é um meio para um fim, a gente acaba aceitando, né? Sim, mas isso é uma crise ainda hoje. Nós temos um legado histórico sobre isso, né? A mulher vota há pouco tempo, né? Nós temos um legado histórico, não dá para renegar o que foi criado. Isso não tem a ver com a gente, tá lá atrás, né? O que a gente pode ir fazendo é promovendo pequenas mudanças no nosso universo. Eu sei que eu não vou promover uma mudança no universo inteiro, mas se eu começo a modificar os meus pequenos mundos, isso acho que já é bastante coisa. E eu percebia isso, tinha um incômodo, tinha uma não identificação. Falava, cara, mas eu queria ser o contrário, eu queria que as pessoas olhassem, as mulheres, as minhas partners, né?
olhassem e falassem, poxa, que legal, eu também posso ser assim. Não o contrário, não se afastar e falar, ai, gente, praticamente um Mas eu homem. posso te fazer uma pergunta? Claro. Delicada, não sei se vai querer responder, porque Claro. tem a ver com a vida pessoal. Você é mãe? Claro. Não, não sou mãe. Porque as mulheres, elas associam muito, ou é a carreira, ou é a maternidade. E eu discordo disso também. No meu caso, foi uma opção, né? Eu já fui casada 2 vezes. Então, foi uma opção mesmo da não maternidade. Pelo menos a maternidade oficial, aquela que sai de mim. Porque quando você dá aula, Sim, você tem tem muitos 30 filhos, né? Porque eu acho que a questão da maternidade vem muito com ajudar a encaminhar. Que é isso que eu acho que a mãe faz na vida, né? Ela cuida, ela encaminha. E eu acho que a gente pega em outro estágio. Não sei se você é mãe, eu não sou, mas Eu não sou. você pega a pessoa em outro estágio, mas você pode fazer isso também. E veja, Sim. eu não tenho nada contra a maternidade. Se amanhã eu resolver, eu adoto. Não, Eu não mas tenho é uma problema com escolha, nada é uma disso, mas é uma escolha. escolha. Não, no meu universo não cabia. Eu fui fazendo escolhas que me levaram a essa escolha também de não ser mãe. Mas, de novo, não é uma questão definitiva. Se amanhã eu quiser, eu adoto. Se amanhã eu quiser, eu posso ter. A Cláudia Raia teve aí com 55 anos. Não, e outras mulheres. Porque a pessoa fala, nossa, mas então ela tem um defeito, porque é natural da mulher querer ser mãe. Não, gente, é realmente uma opção. O que eu quero trazer é que não necessariamente é uma escolha, tipo, ou carreira ou maternidade. Não, eu acho que hoje a gente consegue administrar. De novo, eu não vou romantizar isso. Porque é não punk. porque não é uma questão simples. A minha mãe, como boa capricorniana, ela era Vixe. muito Meu pai. certeira, cruel e tal. E às vezes eu falava, mãe. E um dia ela me falou uma coisa, lá no meu primeiro casamento, ela falou assim. Minha mãe nunca trabalhou, né? Mas sempre foi dona de casa, nunca trabalhou fora, né? Em casa, demais. Né? Eu acho que o trabalho de casa é um trabalho que nunca termina. Trabalhava fora. E aí eu um dia falei, mãe, eu não aguentaria uma vida assim, né? Eu preciso ser livre e tal. Ela riu e falou assim: você acha mesmo que você é livre? Eu falei, eu acho. Ela falou, minha filha, a sua geração tá muito enganada. Hoje uma mulher só é livre, você falou, livre é trabalho fora, não fico em casa, não tenho que arrumar casa. Você só é livre quando você, e entenda bem o que eu vou falar, tá? A expressão, vou usar a expressão que ela usou. Uma mulher só é livre quando escraviza a outra. Foi a expressão que a minha mãe usou. Aí vem aquele e eu choque, entendi o que ela quis. Ela falou assim, minha filha, se você sai da sua casa para trabalhar todo dia, sabe o que você faz? Você contrata uma outra mulher para limpar a sua casa. Uhum. Você não contrata um homem para limpar a sua casa. Se você tem um filho e tem que dividir as atividades, você vai ter que ter uma babá. Seja babá, seja escola. Ela falou, então, a gente ainda é muito prisioneira. Ela falou assim, a mulher é prisioneira da mulher. Não tem o que fazer. Você não contrata um homem para cuidar do seu filho. Uhum. Você não contrata um homem para limpar a sua casa. Ok, maternidade natural, o peito da mãe, tá tudo certo. Mas e a casa? Ela falou, então, essa coisa que a gente está lutando, isso vai demorar muito tempo para chegar nesse pé de igualdade. Não é. Você vai encontrar companheiros. Ela brigava, você vai encontrar companheiros que vão te ajudar? Claro que vai, porque existem esses homens por aí. Mas o peito é seu. Uhum. Não adianta. E tem uma outra logística. Vamos lá, você que é advogada. Os homens têm quantos dias de licença paternidade? Sim, 5 a 20, se for empresa cidadã. A mulher já, sim. Mas, se bem que, assim, essas coisas da lei até que estão mudando, porque se optar pelo homem cuidar da criança e a mulher ficar trabalhando, mas é a exceção da exceção, né? E ainda é uma exceção. Quantos homens você já ouviu dizer que entrou com requerimento porque queria ficar mais meses cuidando? E lá fora tem, né? Você sabe que tem países que saem junto com a mulher. E aí vem uma outra pergunta. Na sua consultoria empresarial, assim, numa proporção, teve alguma empresa que você deu a consultoria que a pessoa mais pica da empresa era uma mulher? Não. Se era uma mulher, não tinha filhos, né? Porque as pessoas, elas fazem essa relação. Não, assim, vamos lá. Eu atendo alguns nichos diferentes. Eu atendo a grandes empresas. Eu falo grandes empresas. Empresas que têm mais de 3 mil funcionários. 2 mil funcionários. Atendo essas empresas. Nessas, nunca nenhuma mulher era a presidente, por exemplo. Eu sei que existe, mas eu nunca atendi. Em microempresas, sim. A dona do salão de beleza. Aí eu já atendi mulheres, inclusive mulheres que são a parte criativa e tal, e que o marido tá no apoio financeiro, administrativo e tal. E aí tem coisas muito bacanas disso e tem coisas muito complicadoras disso também, né? Não consegui trabalhar com meu marido. Pois é, então. Não é uma
conta fácil de fechar. Então, assim, tem toda essa... E as mulheres tinham filhos e tal. Mas, quando você... Por exemplo, eu fui assistir uma série sobre mulheres que de alguma maneira mudaram a sociedade. A grande maioria não teve filhos. Porque parece que te demanda um tempo que a maternidade também te demanda. De novo, eu acho que tudo são escolhas, Tabata. E outra, eu vou dar até um pitaco. Eu acho que... Eu tenho um sonho de ser mãe. Não sou mãe ainda, mas eu tenho um sonho. E as mulheres mais próximas da minha vida, que é minha prima, minhas amigas mais próximas, que são amiga irmã praticamente, estão tendo filho agora. E eu tô acompanhando a maternidade delas. Eu fiz curso de doula, inclusive, para fazer o parto delas. Legal. E tô vivenciando isso de pertinho. Muito legal. A impressão que dá, e olha que eu sou tia, ou seja, mãe de tabela, a maternidade de tabela. Eu cuido, mas ainda como tia. Quando eu tô com o bebê no colo, parece que, assim, os problemas do mercado de trabalho, do meu trabalho, da minha carreira, eles diminuem, eles ficam mais leves, porque eu acho que a nossa prioridade muda. Sim. A gente vive em função não mais da nossa carreira, da nossa realização, mas é para um serzinho ali pequeno. E é bizarro isso que eu parei pra pensar. Falei, eu acho que é por isso que as mulheres que cresceram em grandes empresas e tal não têm filho. Não é nem só pela questão de tempo, porque hoje em dia você contrata babá, que nem você tá falando. Você escraviza outra mulher, digamos, né? Vamos... Não, usei o termo que a minha mãe usou. Tô fazendo aspas. Usei o termo que a minha mãe usou porque falei capricorniana, exato, né? Não, mas vamos deixar claro, porque o mundo da internet é complicado. É complicado. Eu entendi o que você quis dizer. Sim, ela quis dizer que você precisa de outra mulher para te ajudar no que é obrigação sua. Sim. E aí, eu parei pra observar e falo, não, eu acho que é porque quando a mulher ela é mãe, essa prioridade muda, no sentido de, não que ela vá fazer menos na profissão dela, mas entre ir pra escola, numa reunião pra descobrir o que tá acontecendo com o filho dela, ou ver uma apresentação, ou se importar com as coisas que não são só dela, e se importar com o filho, e ficar na empresa e mandar alguém ir no lugar dela, que nem a gente estava falando, ela vai acabar distribuindo. E querendo ou não, o tempo, a energia que a gente deposita naquilo interfere completamente no resultado, né? Total. Tudo que a gente tem que se dedicar. Por exemplo, eu penso assim, se um dia eu fosse mãe, eu ia tirar uns 2 anos para me dedicar a isso. Porque eu acho que tem um tempo ali primordial, porque um filho também é um projeto. Sim. E você nasce mãe, né? Você nasce de novo. Exatamente. Então, assim... Você aprende tudo do zero. Você precisa se dedicar àquilo. Mesmo você se dedica... Que eu me dediquei ao meu mestrado, do mesmo jeito que... Eu tenho que me dedicar e com um nível de responsabilidade muito grande, porque é um ser humano. Sim. Eu não tô lidando com livro, eu não tô lidando com computador, não tô lidando com copo. É pra vida inteira, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Sim. Eu acho que a gente está mudando muitos paradigmas, né, na sociedade. Graças a Deus, porque acho que, né, a Era de Aquário está aí para isso. Mas algumas coisas ainda vão demorar muito. Por quê? Porque algumas coisas não vão mudar, Tabata. A energia yin e yang. Não adianta, não é preconceito quando eu falo assim, a energia do masculino e é a energia do provedor, a energia e a energia do feminino é a energia do receber. Isso é natureza, isso não tem a ver com feminismo, com nada disso. E aí, quando muitas vezes você se torna uma mulher muito empresária, muito ativa e tal, você vai acionar mais o seu lado. É lógico, isso é óbvio. E aí que tem muito casamento que dá pau. Muitos. Os meus, inclusive. Pronto, falei. Os meus, inclusive. Olha, eu tenho casos bem próximos disso, Porque não é por mal, não é porque o homem não ama ou ele não aceita. Ele simplesmente... Ele nem sabe lidar com isso. Nem sabe lidar com isso. Isso é muito comum. Isso é muito comum, já vivenciei. E tá tudo certo, e é sempre aprendizado, né? Mas eu não posso me diminuir para caber na caixinha do outro. Não dá. Eu até tentei, mas não dá. Não faz parte. Então, ou você encontra alguém que é do mesmo tamanho que você, ou que tem uma outra cabeça, ou se você tem um lado masculino aflorado, um homem que tenha esse lado feminino, porque tem essa. Aí ela tá falando de energias... e da natureza e tudo mais, mas acontece. Tem homem que eu conheço que tem esse lado feminino muito mais aflorado do que... E se isso não for um problema pra você, tá tudo bem. Sim. O que eu acho que
O que eu aprendi é que você tem que buscar o equilíbrio. Eu realmente tinha uma energia masculina muito aflorada. Por tudo, pela minha trajetória de vida, pela minha criação, né? Eu É sou isso filha que eu ia única. perguntar. Mas você acha que isso foi uma coisa que criou em você? A vida criou? Porque tem mulher que ela evolui esse lado masculino dela por ter apanhado muito em certas situações na vida que fizeram ela ter que ser a própria provedora, a própria proteção. Sim. E tem mulheres que essencialmente são É. mais geniosas nesse sentido. É bom pensar. Eu não acho que eu fui obrigada, porque é isso, né? Eu entendi o que você falou. Eu não tive uma Moldada, necessidade de ser adulta logo cedo, porque isso faz a mulher ser mais masculina, ou engravidar muito cedo faz a mulher assumir um papel de responsabilidade muito grande. Enfim, não tive isso. Eu acho que teve uma questão de criação. Eu acredito que nós somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Não tem como fugir disso. É isso que nós somos, né? Eu fui criada por uma mãe, dona de casa, que se casou muito jovem. Minha mãe se casou com 17 anos, né? Meu pai com 23. E que, de alguma maneira, eu cresci, ela falando assim, não dependa de ninguém. Tenha o seu trabalho. Porque ela abriu mão de estudar, ela terminou o segundo grau e abriu mão para ficar com meu pai. Porque meu pai, ele trabalhava em companhias, em grandes empresas que viajavam o mundo inteiro. Então, desde sempre, ela teve que acompanhar o meu pai. Foi uma escolha. Então, ela não trabalhava para acompanhar o meu pai e me dar todo o suporte nessa caminhada. Mas eu acho que dentro dela tinha uma coisa assim, poxa, eu abandonei muitas coisas minhas e tal. E de alguma maneira ela nunca decidiu nada por mim. Lá em casa ninguém nunca se meteu muito na minha vida. Meu pai e minha mãe nunca falaram assim, você tem que ser... A única coisa que o meu pai sugeriu... Mas vai... É, exatamente. O meu pai falava que queria que eu fosse engenheira. Tanto que eu fiz eletrotécnica, mas não deu. Eu falei, pai, desculpa te decepcionar, vou ser jornalista. Né? E foi decepção mesmo. Por um tempo são valores que eu acho que eles passam pra você. Mas a minha mãe passava uma coisa assim, não dependa de ninguém. Porque quando você não depende de ninguém, você pode fazer realmente as suas escolhas. Então, eu cresci nesse ambiente também. Meus pais, eles também me incentivaram a ser independente. Eu sempre tive um geninho mais difícil. Sim, O Fábio tá sim. aqui, é meu tio, ele tá pra falar. Eu fui uma criança fácil? Eu também não. Eu, como escorpiana, nunca vou ser fácil. Eu sou leonina. Também não vai ser. É. Líder nata, né? Aí você cresce já tendo mais iniciativa, mais essa postura ativa. E meus pais sempre falaram a mesma coisa, que é pro nosso bem, né? Tipo, não dependa do outro, faça o seu. Eu fui a primeira filha, então tem essa coisa do peso do primogênito que eu carreguei. Ó. Olha, muito bem tratada aqui. Vou voltar mais vezes. Ainda tem mais coisa. Eu já vou falar de quem é. Eu vou só finalizar, porque senão eu perco a linha. Ô, Aninha, pega um cafezinho pra mim, por favor, amor. Você não toma café, né? Eu não tomo café. Pra ela vai ter que ser o suquinho de mesmo. abacaxi. E água. A água acabou. E, Fabinho, se você puder, depois faz uns stories pra mim. Quero publicar. Com certeza, faça. Eu até te marquei depois na caixinha. Eu cresci nesse ambiente. E aconteceu uma coisa muito engraçada na minha vida. Eu cresci sempre indo atrás daquilo que eu queria. Então, eu não dependi de pedir pra papai, pra mamãe, pra vovó. Eu sempre gostei de ralar. Mulher, quando eu fui pedida em casamento, que o meu marido, ele ajoelhou no parque, na frente de todo mundo, que eu me sentia aquela mulher cortejada, a dama. Eu me senti, nessa situação, eu me senti a figura feminina na sua essência. Claro. Obrigada, amor. Obrigada, querido. Eu descobri que eu gosto disso. Eu gosto do cuidar do lar. Eu gosto de... que antes eu julgava como futilidades do tipo, não tenho tempo pra fazer uma festinha de aniversário, uma mesa de bolo pra uma festa de aniversário. Vamos viajar, vamos fazer alguma... Eu sempre fui muito imediatista e direta. Depois desse dia, quando foi pra correr atrás das coisas do casamento, da festa do noivado, eu descobri que eu gosto desse meu lado feminino. Por isso que eu fiz essa pergunta. Só que eu ainda sofro pra equilibrar. Mas porque é um aprendizado. Porque eu fui esculpida nessa outra Exatamente. Eu também fui muito esculpida nisso. Eu sempre fui essa pessoa da ação. Comecei a trabalhar com 15 anos, enfim. E aí que bom que você conseguiu esse equilíbrio cedo, né? Não consegui, não. Não consegui, não. A gente vive com os arranca-rabo, porque é muito difícil equilibrar. É difícil. Assim, eu já fiz várias coisas para trabalhar meu feminino. Nesse sentido. Porque o que é o masculino? Você quer resolver. Resolver. E às vezes você nem dá a chance pro outro resolver. Se atropela.
né? Então, eu já ouvi muito isso, assim. Carla, você faz a sua agenda e eu tenho que acompanhar a sua agenda. Carla, você já resolveu. Até coisa assim, que na minha cabeça eu tô ajudando. Olha, já fiz, escolhi seu cartão de visita. Eu falei assim, mas você não me consultou sobre isso? Não, é Eu isso. falei, Vou mas tá resolver. bom, já vou resolvi, resolver. tá bom. Ele falou, mas o cartão de visita é meu. Eu preciso participar desse processo, eu preciso participar dessa decisão. E isso é muito difícil, porque isso é muito masculino. É o tomar, é o resolver, é o, sabe? Então, A gente anula o outro e incomoda que ele é anulado. sim, E dá incomoda, pau. Não, claro. Equilíbrio, Não é dar simples. conta não tem. É muito difícil. Mas é isso, mas é uma tentativa, é Sim. você estar aberta a tentar, é você buscar esse equilíbrio. Eu sou uma pessoa que gosto muito de... E é engraçado que as pessoas surpreendem. Eu gosto muito de terapias holísticas, eu gosto... Porque as pessoas falam assim, você tá nossa, você é falando tão aí. racional. Eu ouço muito isso. Carla, você é uma mulher racional, você é uma mulher que mexe com... Você é uma mulher que... E você? Eu falei assim, gente, pra mim o equilíbrio da natureza é a coisa mais importante. Agora, há pouco tempo eu fui conhecer a cultura e a medicina Ayurveda, né? Consigo cumprir tudo? Claro que não vou ser vegetariano, não é uma pretensão minha hoje e tal. Mas eu entendo o que ele está falando, que quanto mais a gente se conecta e se equilibra com os processos da natureza, a gente está fazendo bem pra gente. Então, eu acho que tudo isso é equilíbrio, né? É o que a gente está falando. É difícil chegar no equilíbrio? É. Mas esse processo de tentativa vai deixando você um pouco mais perto cada dia, né? E eu sempre falo o seguinte, por que eu quero melhorar para mim? Eu quero melhorar para mim, eu não quero melhorar para Tabata, nem para o meu futuro marido, nem para nada disso. Eu quero melhorar para mim. Por quê? Porque se a Tabata não gosta de conviver comigo, você tem a opção de ir embora, Tabata, Amor é uma escolha. né? Uhum. Agora, eu não posso ir embora de mim. Então, eu tenho que ser uma boa pessoa para mim, né? Se o outro vai acompanhar, e quando a gente vai entrando nesses processos e vai mudando, algumas pessoas vão ficando no caminho, e isso é natural. Aquela pessoa não tem mais sintonia com você, ela não tem mais conexão com o que você era. E tá tudo bem, porque cada um tem uma função. Então, essa coisa do masculino e do feminino, ele é uma busca de equilíbrio. Também tem o que tá na outra ponta, que é excessivamente feminino, excessivamente dependente, excessivamente... E, às vezes, as duas coisas estão na mesma pessoa. De repente, você é super bem resolvido no trabalho e, emocionalmente, você se perde, porque você nem aprendeu a lidar com isso. Isso é uma coisa secundária. Então, é minha uma cabeça discussão gigante. Tá só, puf. Você tá falando várias coisas, tá vindo várias perguntas na minha cabeça. Inclusive, a hora que você falou assim, eu gosto desse lado holístico, eu consegui Adoro. identificar. A hora que você falou da era de aquário, que você falou do seu signo, eu Sim. falei, ai, meu Deus, Eu estudo olha astrologia há 10 anos. Eu amo estudo. também, amo essas coisas. Mas antes, eu vou agradecer o pessoal do Mais Fácil Padaria, que mandou essas gordices. É pra você ficar à vontade, tá? Eu vou pegar um bolinho e vou tomar meu café aqui enquanto a gente conversa. Eu falo de boca cheia, não sou tem mal problema. educada. Não, mas tá você tudo fique à vontade. certo. Se Tá você tudo certo. se sirva e se delicie, porque é muito gostoso. Isso aqui é a Tá Catarina com uma cara de maravilhosa. calabresa. Esse acho que é de presunto e queijo. O bolo veio quente, veio abafado no negócio. Ai, que delícia, gente. Deve estar quentinho ainda. É fubá? É. É, né? Fubá, tô vendo as ervinhas ali. Fubá, eu acho que é fubá com erva doce, né? É, provavelmente. Delícia. Delícia mesmo. Então, você fique à vontade, tá bom, não, pode deixar que eu vou ficar à vontade. E esse lado controla... Porque a gente não deixa de ser controladora. Muito. Quando Masculino é controlador. Então, e aí vem uma pergunta que eu tô pra... Eu vim falando assim, eu preciso fazer essa pergunta pra Carla, eu quero saber a opinião dela. Como uma pessoa controladora consegue delegar? Gente, isso é um puta desafio pra mim. Bom, vamos lá. Eu acho que... Aí eu vou entrar em coisas... Aqui, tá bom. Eu vou falar de coisas que podem ser muito delicadas. Manda bala, adoro. Eu falo que todo controlador guarda em si um inseguro. Né? Essa é a primeira... Medo. Tudo não. Por quê? Porque ela fala assim, não, mas se eu deixar isso aqui pra alguém e ela não fizer como eu faço? E não vai fazer como você faz, porque é outra pessoa. Pronto. Mas o controle, ele vem da insegurança. Eu quero controlar tudo. E aí, qual é a maior lição que a gente pode... E o universo é muito sábio. O que mais vai acontecer com alguém controlador? Tomar porrada de coisas inesperadas. Pra criar o desapego. Situações que fala assim, cara, eu não esperava isso. Não, que bom que você não esperava. Porque é quando você perde o controle que você começa a ter essa noção. Você fala, meu Deus, não sei lidar. Como é que eu vou lidar com isso que eu não controlo? E aí você vai procurar maneiras de lidar com isso.
Mas isso não tem a ver com a responsabilidade, Carla? Porque numa dessa, por exemplo, a gente tá aqui lançando o curso de alguém. Uhum, Aí o pessoal do desenvolvimento de site comete um erro, e aí eu sou a parte estratégica, eu sou a estrategista. uhum. Eu fico pula da vida, e muitas vezes eu aprendi a fazer, montar site, usar o Photoshop, o Premiere. Tudo bem que eu precisei no começo porque eu era sozinha no canal, mas muitas dessas coisas que eu aprendi foi do tipo, ai, daqui que eu resolvo. Por quê? Chega na hora, gente, vai reclamar com quem? Com você? Comigo? Então, o dono da empresa, ele sente isso. Porque quando a bucha estoura, vem para as nossas costas. Eu concordo com uma parte. Eu acho que quanto mais habilidades você acaba tendo, mesmo que mínima, né? Para você ser um líder, por exemplo, se você entende um pouquinho de cada coisa, você não precisa ser um expert em Uhum. tudo. Mas vai facilitar seu trabalho, óbvio. Mas eu acho também que a gente precisa aprender a lidar com o erro, com o deu errado. Porque às vezes vai dar errado. Uma coisa é virar uma frequente. Ah, tá dando sempre errado e tal. Mas o cliente, assim como eu, assim, tem que aprender que às vezes vai dar errado mesmo. E isso eu falo muito para os meus clientes, né? De resultado, de processo. Então, assim, claro que a gente vai querer sempre o melhor, a gente vai querer sempre que dê certo, a gente vai querer sempre o melhor resultado. A Mas a gente excelência, né? tem que estar preparado para o não deu certo. E se não deu certo por quê? Dói errar, né? Dói errar. Mas ele faz parte de ser humano. Senão, então, na verdade, como eu vou aprender a lidar com essa dor e como eu vou aprender a lidar com isso? Olha, não funcionou. Qual a alternativa? Qual a alternativa que nós temos? Mas isso não pode ser uma permissão que as pessoas se dão pra. Porque aí eu tô divagando aqui com claro. você. Lidando com adolescentes e com muitos funcionários, eu falo isso porque gestão de pessoas a gente aprende muito olhando pro Sim. outro, né? Tem aquela pessoa que ela se cobra de dar o melhor e erra, e a gente consegue identificar que realmente foi algo pontual, como tem aquela pessoa que usa disso como muleta. Do tipo, ah, mas eu sou humana, errei, vou fazer o quê? Não, então, é de novo o equilíbrio. É difícil É de demais. novo o equilíbrio. Mas o que eu acho, você perguntou assim, você perguntou do controle, né? Eu acho que o Do controle. delegar. Eu acho que você pode trocar o controle pela busca da excelência. Aí são coisas diferentes, porque a busca de algo insere erros. Que é a busca. Agora, a gente está numa era tão paranoica que todo mundo tem que acertar tudo, todo mundo tem que ser bom em tudo, que a gente tem que ter um limite. Porque ninguém consegue ser isso o tempo todo. Então, errou, deu um problema lá no site, não. Foi um problema pontual ou foi uma responsabilidade? Vamos analisar, trocamos de empresa ou não trocamos? Pronto. E eu acho que é isso. E ninguém, tirando algumas poucas situações, ninguém vai morrer porque uma coisa deixou de acontecer hoje para acontecer amanhã. Também é outra coisa do imediatismo, né? Que alguém mandou uma mensagem, você demora meia hora para responder, a pessoa está em cólica, por que você não está me respondendo? Não é assim. Então, eu acho que o controle vem de uma insegurança, e aí tem vários níveis, Tabata. Por exemplo, o controle te impede de crescer. Eu sempre falo isso principalmente para os microempresários. Você começou sozinha, era você no canal, não. Se daqui a pouco você não confiar, que seu editor vai fazer um bom trabalho, que o fotógrafo vai fazer um bom trabalho, que a pauteira vai fazer um bom trabalho, você não vai crescer com o seu canal. Porque você daqui a pouco não vai dar conta. Seu tempo é limitado. Exatamente. Sim. Você não vai conseguir. Eu falo isso para donos de agência, Não dá por pra exemplo. escalar, né? A agência de turismo era desse tamanhozinho. Começou a crescer muito. Mas e se a pessoa não atender com a minha excelência? Meu amor, vai ter que atender. Treine. Treine essas pessoas. Então, para mim, quem quer, além do controle, tem uma coisa do deixar tudo debaixo da minha asa. Tudo tem que passar por mim. Se tudo for passar por você, não vai crescer. Você não vai ter uma empresa com 3 mil funcionários. Como é que uma rede de supermercados, com 20 supermercados, o cara consegue controlar o caixa que tá lá? A pessoa não vai. Eu tenho que confiar que alguém está fazendo isso por mim. Isso implica problemas, Tabata? Um monte. Porque crescer implica problemas. Crescer na vida, crescer de idade, todo vai trazer essa questão. É como a gente vai lidar com isso. Então, para mim, controle excessivo vem de insegurança. Ponto. E o que a gente precisa aprender? A lidar com isso, a ser mais seguro de delegar. E aí você pode criar os seus mecanismos para se sentir seguro. Eu acho que é isso. Como é que eu aprendo a delegar? Quando eu crio um mecanismo de segurança. Como eu crio? Cada um cria de um jeito. Por exemplo, eu
Quando eu vou trabalhar com alguém, quando eu vou contratar, eu treino essas pessoas. Esse é o meu mecanismo de segurança, confiar no que eu estou passando e observar o comportamento dela diante do que eu vou ensinando. Então, lá atrás, eu fui formando minhas equipes, que estão comigo há 9 anos. Dei aula, eu todo sábado dava aula mesmo, de 8 a meio-dia. É isso, ia passando meu conhecimento, ia dando as referências, porque cada um é cada um. Então, a minha maneira de relaxar no meu controle é criar uma segurança. Minha segurança é eu mesmo treinar minha equipe. E você pode ter 1 milhão de possibilidades de criar sua segurança. Aonde eu vou Mas criar? não é um treinamento contínuo? Porque pelo menos a minha vida, ela não tem aquela coisa que eu faça a mesma coisa sempre. Cada hora tem um projeto novo, As habilidades podem mudar. O modus operandi é o mesmo. O modus operandi é o mesmo. Porque, por exemplo, eu contratei uma equipe nova de tecnologia. Pode ser que não seja eu que vou dar o treinamento, mas eu vou contratar alguém que eu sei que é bom para dar esse treinamento. O modus operandi é o mesmo. Eu só vou mudar a variável. E de qualquer coisa na vida eu acho que vai ser assim. Então, o modus operandi, porque o sentimento é o mesmo. Segurança. Como é que eu resolvo uma insegurança? Com segurança. Não tem outra maneira de resolver uma insegurança. Então, eu vou criar e cada um vai ter a sua maneira de criar segurança. E às vezes as inseguranças são internas. Aí é mais complexo ainda. As seguranças são internas. Né? E aí vai entrar um monte de coisa, vai entrar mérito, vai entrar. Tem gente que tem medo de crescer, tem gente que cria esses mecanismos porque tem medo de crescer, não sabe o que vai fazer com aquilo. Ela pode falar, verbalizar, não, eu quero crescer, mas no fundo, tem medo. ela tem medo de crescer. Mas eu acho que todo mundo tem. Eu, pelo menos, eu tenho medo de crescer. No sentido de ter mais pessoas dependendo de mim, a responsabilidade aumenta. Numa cagada de você não atinge uma vida, 2 vidas, você atinge toda uma equipe. Tanto que aqui, você pode ver onde a gente tá gravando, na verdade, é a minha mesa de escritório. E quando eu tinha o escritório de advocacia, era a minha mesa aqui, na mesma sala que a minha equipe. Porque era essa coisa conjunta. Hoje eu ainda falo pra eles que eu me arrependo. Porque às vezes eu quero me desligar e tudo tá. Sabe, mãe. Já tá se acostumando aí, ó. Já tá se acostumando. Tá. Porque a gente não tem o nosso espaço ali para os momentos de concentração. Porém, essa coisa de equipe é muito importante, de estar entrosado, de todo mundo estar se ajudando. Então, essa perda do controle, eu tô até fazendo terapia com um cara crânio, André, um beijo, André Melo. Ele é incrível nessa área de PNL. Legal. Ele tá me ensinando exatamente isso, que o controle ele tem a ver com apego, que tem a ver com insegurança, que tem a ver com um medo. Sim. Então a gente tem que cavucar tudo isso para destravar certas coisas que quem vê de fora fala: "Não, mas Tabata, você tem 5 empresas, como você é controladora? Quer crescer mais que isso? Você não, como você tem medo de crescer?" Gente, eu tenho medo de crescer e depender de outras pessoas. Por que esse medo de dependência? A gente depende do outro o tempo inteiro, Tabata. É louco medo isso. de uma coisa que é louco. Você depende da sua mãe pra nascer, bicho. É isso. Não tem sim. muito. Mas é um modus operandi interno. Aí se a gente for entrar nisso, vai entrar em infância, vai entrar em valores, sim. Aí vai também entrar é em muito muita caso coisa. a caso. Eu perguntei mais pela consultoria empresarial. Na verdade, quando eu faço hoje, minhas consultorias são diferentes, né? Quando eu dou uma consultoria pra uma grande empresa, uma grande rede de comunicação e tal, eu vou direto no problema que eles têm pontual. Nós estamos com um problema de audiência. Como é que eu vou resolver? Olha a grade, isso aqui tá no lugar errado, isso aqui não sei o quê. E aí eu vou dar as estratégias e eles vão executar. Mas, por exemplo, no meio do caminho, eu dei tudo para olha, o problema tá aqui, tem que reestruturar. Por exemplo, os textos de vocês são muito superficiais, tal. Beleza. Então vamos refazer. Aí quando eles começam a me dar devolutiva, eu percebo que o problema é que eles não sabem escrever. Então o problema não tá em não saber qual é a solução. Tá dentro do projeto. Na execução. Eu vou lá e dou um treinamento. Redação, não sei o quê. Beleza, tá bom. Isso é numa grande empresa. Numa pequena empresa, quando é um microempresário, eu tô lidando com um monte de emoções. E muitas funções em uma pessoa só também, né? Muitas funções, ele que faz, ele que delega, aí tem relacionamento com o marido, a empresa familiar, aí a família tem dificuldade de ver ele crescendo, e aí tem uma série de questões que aí eu vou ter que trabalhar o emocional dele. E o que eu tenho percebido é que mesmo nas grandes empresas, o emocional está aflorando. Nós evoluímos muito
tecnologicamente falando, e esquecemos de evoluir o nosso sentir. Autoconhecimento, as pessoas. Mas eu acho que depois que mudou pra era. Agora vamos pro holístico, né? Mudou pra era de Aquário. Eu acho que as pessoas estão aprendendo a parar de olhar pra fora e estão entendendo que elas precisam olhar pra dentro. Sim, eu acho que hoje a gente tem muito mais liberdade para falar disso. Sim. Hoje a gente tem muito mais gente procurando, mas mesmo assim ainda Ah. existe muito preconceito, e as pessoas estão perdidas. Não, imagina, antes você falava que nem eu pros meus pais mesmo. Ai, quero passar com psicóloga. Eu Terapia, quero né? fazer terapia. Ah, não, psicólogo é pra louco. É. Você não precisa, tem pai e mãe. Você vem aqui no colinho do papai. Me fala o que tá acontecendo. Eu falo, não, gente, não é isso. Eu quero fazer uma terapia. Hoje já é mais comum você ver as pessoas fazendo terapia. Já é mais comum, mas tem uma. Mas ainda assim. Tem uma tentativa de eu quero resolver isso sozinho. Eu posso resolver isso sozinho. E às vezes não pode. Às vezes não dá. Ou você ouve assim, mas eu tenho amigos, eu vou conversar com meus amigos. Aí eu falo assim, mas então, ok, você quer conversar com seus amigos, eu acho que é saudável. Mas o seu amigo vai te falar sobre o ponto de vista da experiência dele. Então, por exemplo, você está com um problema no trabalho, uma questão hierárquica e tal, aí o seu amigo nunca precisou trabalhar porque ele é herdeiro. Como é que ele vai avaliar você a partir da sua perspectiva? Ele vai avaliar você a partir da perspectiva dele. Você vai pedir um conselho sobre relacionamento para alguém que nunca casou. Ou para alguém. Então, assim, é isso. A amizade, ela vai te dar um conforto a partir da própria experiência dela. Um profissional vai olhar para você dentro do que você é, das possibilidades que você tem, dentro das escolhas que você podia fazer. Eu aprendi muito de terapia, eu fiz 10 anos de terapia também. Hoje eu faço outras terapias. Eu fiz a terapia convencional durante 10 anos e que me ajudou muito. Que às vezes funciona para certos aspectos, para outros não, né? Eu falo que assim, eu aprendi a conhecer os meus gatilhos, E veja, aprender os seus gatilhos, os seus problemas, não quer dizer que você consegue resolver. Quer dizer que você aprendeu sobre eles. Gente, conseguir resolver louco, já é né, outro cara? patamar. E aí foi onde eu falei que entra as coisas holísticas. E aí eu fui procurar outras terapias integrativas que me ajudavam a entender os porquês. Porque eu sempre fui a menina do porquê. Mas por quê? Mas por quê? Eu quero entender o porquê. Não, Carla só do a céu. solução não basta, entendeu? Eu tô ouvindo você falar, eu tô me vendo no futuro. Você tá ouvindo o que ela falou? Eu sou a menina Eu do vou porquê, te mostrar, sempre eu vou fui. te mostrar a página de venda do meu curso de cálculo trabalhista, tá lá. A minha pergunta predileta é o porquê. Você tá Mas é falando- isso. E é Mas o porquê? importante. Porque o porquê vai te levar à raiz da questão. Eu não posso. Se eu resolvo só isso aqui superficialmente, daqui a pouco vai acontecer de novo, de novo. Se eu vou na raiz, eu começo a modificar o padrão que vai vir. Então, por isso que eu fui entender sobre constelação familiar, que é uma coisa que eu uso e que o direito hoje, em algumas varas, usa. Né? Direito sistêmico, Direito tá sistêmico. crescendo pra caramba. Isso, muito. Eu faço, por exemplo, na Ayurveda eu aprendi a fazer o que eles chamam de terapia corporal. Não é uma massagem, é uma terapia corporal, porque o seu corpo, ele vai imprimindo sensações, sentimentos. Sua história toda está impressa no seu corpo. Então, às vezes, quando trava a sua coluna, não é só porque você está com um problema na hérnia. Esses são os pesos que você carrega. De repente, você fica com dor de garganta. O que você não está dizendo? Então, você vai aprendendo que o corpo também soma o que você é. Então, hoje, eu tenho uma frequência de outras terapias. Eu gosto de apometria. Então, que eu acho que vai me mostrando a raiz da parada. Tá, eu já entendi que isso aqui, esse comportamento dispara esse gatilho em mim. Isso faz isso aqui em mim. E você tá conseguindo aplicar isso nas empresas? Sim. Mesmo com líderes homens? Mesmo. E nem, olha... Porque as mulheres, elas aceitam melhor do que os homens esse tipo de coisa. Mas eu acho que você surpreenderia. Na última... Eu acabei de atender uma empresa internacional. E o contrato era só para fazer 3 palestras. Ponto. Sobre liderança de si, sobre o uso correto do seu tempo e da sua energia. De repente, você fica aborrecido um dia inteiro, uma coisa que você podia ficar aborrecida só 20 minutos, né? E o que você despende de energia para isso. E quem você é e qual a imagem que você passa. Tem coerência entre quem você é e a imagem que você passa? Você não tem porquê. Era essas 3 palestras, tudo certo. Mas para qualquer mini curso ou treinamento que eu vou dar, eu sempre aplico um questionário antes. Para eu entender qual é o direcionamento daquele grupo. Cada você não grupo tá é um comendo, grupo. eu vou comer enquanto você fala. Não, daqui a pouco eu como. Tô empolgada aqui. Assim, qual é
qual o direcionamento desse grupo, quais as maiores demandas e tal, eu quero entender o perfil. E eu faço perguntas, como, por exemplo, me fale sobre a sua casa. Por exemplo, Tabata, descreva a sua casa. Agora, comendo bolinho mesmo. Comendo bolinho. É. Descrever física? A sua casa. Não, descreva a sua casa. O que você quiser descrever É um da sua casa. apartamento, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não era mentira. É que eu comecei a reformar, não terminei, então tem banheiro sem porta, tem banheiro sem pia, mas minha casa é um apartamento com sala e cozinha integrada, que é onde a gente fica a maior parte do tempo, os quartos e os banheiros, onde eu só vou pra dormir e tomar banho e tudo mais, e não sei te descrever. Muita madeira, muita cor verde, porque eu tentei dentro de uma selva de pedra, me religar às cores e às coisas que me remetem à natureza, porque isso é importante pra mim. Tenho uma gatinha, sou casada, tenho um marido, e que é marido / filho, porque homem é sempre assim, né? E acho que só. Tudo isso. Quando você vai estudar, vai voltar lá no repertório, né? Eu sempre gostei de estudar sonhos, eu sempre gostei de estudar... Meu, isso, né? Boa escorpiana. Não, mas eu também adoro essas coisas. Em uma das minhas leituras, eu fui entender o que é a casa. Quando você descreve a sua casa, você está se descrevendo. A primeira coisa que eu diria de você é que você está em construção. Uhum. Você ainda está encontrando quem é a Tabata. Quando você fala assim, tá em obra, aí tem um banheiro, aí você ainda está meio perdida nisso aí. Estou encontrando quem sou eu. Uhum. E para encontrar quem é você precisa se olhar nas pessoas. Tem o gato, tem o marido. Você começa a entender quem você é a partir da relação com os outros. E aí, enfim, isso é um pouco... E eu faço algumas perguntas que, na verdade, na hora eles não entendem muito bem, mas que ali eu já faço perfil de quem é. E o que eu faço? Nesse caso, o que eu faço? Eu peço para minha assistente tirar o nome de quem está respondendo. Eu não quero saber nada sobre aquela pessoa. Quero saber o questionário para eu fazer comentários. Porque eu não quero saber se ele é o presidente, se ele é o vice-presidente, se ele é... Não importa. E aconteceu uma coisa muito... Aconteceram coisas muito maravilhosas. Porque eu, nesse questionário, pergunto: um momento difícil da sua vida, como você superou? Um sonho? Por exemplo, quer ver uma coisa? As pessoas não conseguiam me dizer. Eu perguntei para eles assim: qual é a diferença de sonho e meta? As pessoas não conseguiam me responder isso. Qual é a diferença de sonho e meta? Sonho, eu acho que é o fim da linha, aquilo que você almeja. Meta é como você vai chegar naquilo que você almeja. Não, vamos lá. Pode até ser, mas quando eu falo qual é a diferença de sonho e meta, eu falava assim: me fale um sonho. Aí a pessoa falava assim: pagar as prestações do meu apartamento até o fim. Desculpa, isso é uma meta. Se é sonho, tem que ter sentimento. Uhum. Sonho, ser mãe. Meta, ter filho. Assim. Mais ou menos isso. Tem que ter sentimento. Então, por exemplo, você fala assim: comprar uma casa é uma meta. Uhum. Comprar a Carla. Eu fui em Portugal, eu visitei a casa que foi do meu bisavô, queria muito comprar aquela casa. Isso é um sonho. O sonho sempre vai estar envolvido com sentimento. E você ter consciência disso muda muita coisa na sua trajetória, em que você é. E aí eu aplicava esse questionário, e aí teve gente que eu coloquei assim, tem que pensar se tem que ficar nessa empresa. Tem que pensar, até coloquei, sugestão de demissão. E nananana. Nossa, vai todo mundo passar por essa consultoria aqui, que eu vou passar um pente fino. E várias coisas. E aí, eu falei assim, agora que eu vi o perfil de cada um, nós vamos fazer atividades lúdicas. Era um hotel fazenda, a gente foi ficar 3 dias no hotel fazenda. Vamos começar com competições entre equipes. E aí foi maravilhoso, porque aí eu ia nos grupos e só ouvia, não sabia quem era quem, ouvia comentários, anotava mais ou menos como é que era a fisionomia da pessoa, para depois saber quem ela era na fila do pão, né? O que ela era. Então, por exemplo, eu ouvi, e aí cada grupo tinha um líder. E um desses grupos tinha uma moça que era líder. E aí, uma das tarefas era fazer uma trilha, onde metade do grupo tinha que ir vendado e metade do grupo ia orientando. Gente, eu já fiz essa dinâmica. Né? Que é confiar no outro e tal. Quando... Foi Olha como é difícil louco. pra mim, sabia? Eu imagino. Quem é controlador, como vai confiar no outro falando, vou pisar no negócio errado aqui e tal. Teve várias situações que eu notei, mas eu vou falar, já que a gente falou de feminino, de mulher, né, líder, de como isso é difícil, vou falar disso.
Num grupo, esse da trilha, na hora de decidir, a pessoa que era líder do grupo, era uma mulher, ela falou assim, vamos começar com as mulheres vendadas e os homens conduzindo, porque os homens conduzem melhor. E minha pranchetinha. Já anotei. Quem Uma é essa mulher, aqui? A mulher falou isso, uma fala feminina, anotei e tal. Aninha, pega mais um pra mim, por favor. Em outro momento ali, fui saber quem era. Ela era uma grande diretora. Obrigada. E que há algum tempo vem querendo ir para outro cargo e não consegue. Claro que ela não vai conseguir nunca, se ela mesma pensa não assim? acha. Mas aí, então, isso é diagnosticar, certo? Uhum. Mas de onde vem isso? De onde veio? Bom, terminei os 3 dias. E aí, o presidente da empresa veio falar comigo e falou assim, Carla, em 2 dias eu tenho outro grupo aqui. Você mexeu com a emoção de muita gente. Teve gente que falou assim, Carla, você está fazendo várias perguntas que eu não consigo responder. Eu estou desesperada, porque senão que eu não me conheço. Eu não consigo verdadeiramente, não é que eu não quero responder, eu não consigo. E aí, a gente aflorou várias questões pessoais que influenciam no trabalho. Normal. Como essa. Eu não vou conseguir aumentar de cargo se no meu inconsciente tem uma informação de que os homens caminham melhor. Mas eu falei, olha, a gente pode veredar para entender de onde vem, porque a pessoa só vai resolver isso se ela souber de onde vem. É isso que eu falei, não basta ter informação. Muitas vezes, num processo terapêutico, você tem informação de o que adiciona ao seu gatilho. Mas de onde é que veio? Qual é a raiz? No caso desta pessoa, aí eu falei assim, olha, eu posso, se você quiser, fazer uma devolutiva individual dos questionários. E aí eu vou na ferida daquela pessoa, né? E vou entender o que está acontecendo. Nasce de novo, minha filha, porque tá tudo cagado aí. Né? Não. Eu falei assim, vamos lá, vamos tentar, né, ver isso. E neste caso... E é uma puta responsabilidade isso, né, Carla? Mas é o que me dá prazer hoje. Não no sentido de é uma responsabilidade fuja, mas é uma honra, né? Participar do processo de dor do outro. Sim, é punk. Não é simples. E aí, onde é que estava esse problema? Num divórcio, lá atrás, onde eu fui, na minha cabeça, eu fui trocada por outra pessoa. Então, quem tem o poder de escolha, ele que foi embora, ele escolheu outra pessoa, é mais poderoso que eu. Olha a informação que foi criada lá há muitos anos e que permeia, inclusive, o seu trabalho. Por isso eu falei que você tem que entender aonde está a raiz. E são coisas, às vezes, muito simples. Porque o sentimento, o que importa não é a ação. É o sentimento que fica dessa ação. Então, por exemplo, em outro caso, era um líder e tal, que veio, que estava em outro país, que teve que voltar para o Brasil e não lidava bem com essa volta para o Brasil. Porque impuseram que ele voltasse. Ele tinha que voltar, estava na empresa e tal. Eu falei, mas por que tanto incômodo? É o seu país de origem e tal. Eu fui descobrir. E olha, quase sempre tem questões pessoais. Que envolvem o pai, ou a mãe, um cônjuge e tal. Lá atrás, alguém desfez um noivado com ele. E ele não consegue lidar, ele fica com raiva. Ele falou assim, a pergunta era, qual a situação que você superou? Que foi difícil, você superou. O término de um noivado, superei, mas até hoje, quando eu lembro, eu sinto raiva. Eu falei, bom, primeiro você não superou, vamos eu sinto raiva, Sim. Não superei. Segundo, olha o que ficou. Você fica com raiva quando te tiram de lugar que você não queria sair. Então, se é uma relação, se é um cargo, não importa. O que importa é o sentimento central. E isso permeia as pessoas. E a pessoa que tá ouvindo tudo isso fala, cara, eu preciso encontrar a solução. Lógico, além de procurar a Carla, calcular consultoria para empresa. Na verdade, sim. Mas é isso que eu queria abordar. Não existe só terapia com psicólogo. E também não existe só coach, que teve a época em alta de coach, não sei o quê. De coach, assim, eu tenho um pouco de... Eu tenho algumas restrições, porque para você ser realmente um treinador, cara, você tem que ter um repertório foda. E eu considero que bem poucas pessoas são fodas hoje em dia. E aí é uma polêmica. É porque teve uma época que estourou Virou isso, né? Tipo... olha, eu fiz um curso de 2 meses, sou coaching de... Não, gente, para. Por exemplo, constelação familiar, que é uma coisa que agora está em voga, nananana. A minha consteladora faz isso há 20 anos. Muito antes disso virar uma moda. E aí eu acho que tem que ter cuidado com isso. Aonde você vai procurar isso?
quem vai estar com você nessa caminhada. Uhum. Porque aí você tá abrindo coisa sua. Uma E coisa como que a pessoa vai saber se é charlatão ou não? Vamos procurar, vamos pesquisar. Há quanto tempo essa pessoa faz isso? Vamos conversar com quem passou por um processo com ela? Claro que sempre pode dar um erro. Sempre pode, Tabata. Mas quanto mais eu conheço e pesquiso, mais eu tenho possibilidade de acertar. Uhum. Só que como essa pessoa vai ter experiência para ter uma bagagem e provar o seu valor, se ela precisa começar. E para começar, ela precisa ter experiência. Com certeza. Não, olha só. Como começa? Isso aí na vida, né? Sim. Pode ser no trabalho, pode ser como jornalista, como advogada. É que nem você vai procurar como emprego e terapeuta. falar, não, a gente exige experiência. Porra, é o primeiro emprego da pessoa. Sim, não, tá tudo certo. Depende do estágio do que você tá tratando, tá? E são opções. Uhum. E é de acordo com o que você pode. É claro que uma consteladora dessa vai custar 20 vezes o que o constelador que tá começando agora. Isso não quer dizer que o constelador que tá começando agora não é bom. Isso quer dizer que ele tem uma trajetória para chegar aqui. Isso é na carreira, isso é em qualquer lugar, Sim. tá? Então, qual é a minha condição hoje? A minha condição é essa. Então, mesmo dentro de quem tá começando vai me cobrar menos, eu vou ter que investir menos. Procurar os melhores em quem tá começando, porque também tem os melhores em quem tá começando e quem não tá. Tem gente que com 6 meses de trabalho, você vê nitidamente que é uma pessoa brilhante. Mas e se a pessoa não consegue encontrar essas pessoas que estão começando boas, que são boas? Eu sempre aconselho ir pro caminho do livro. Porque você falou, a hora que você falou do livro, já fico aqui. Porque é algo barato, que é barato. Pelo toda a bagagem que vem dentro de um livro, é barato. Ah, mas eu não gosto de ler, meu filho. Então, cada um tem que fazer... Não tem dá que pra se ter doer tudo, minha gente. Tem que ter uma conta de sacrifício. Exato. Mas tem alguns livros que você indica que destravam essas coisas na cabeça? Acho que sim, tem vários, né? Eu tendo mais aos livros mais científicos do que aos de autoajuda. Uhum. Nada contra. Qual que é a diferença? O livro de autoajuda dá fórmulas prontas. Na maioria das vezes. E uma coisa muito fácil, assim, você tem que se amar. A coisa que a gente mais ouve hoje, né? Uhum. Autoamor, você tem que se amar. Como é que faz isso, bicho? Como é que faz isso? Que ferramentas Você tem que eu que se posso usar? amar, você tem que amar primeiro antes de amar alguém, e nanana. O livro de autoajuda geralmente te dá uma solução para que no final você tenha uma esperança assim, eu vou conseguir porque tem uma solução. Ele remedia. Ele não... Ele não vai pro embate. Um livro que vai te despertar situações, e aí pode ser livro até espiritual. De repente você vai lá desenvolver dentro da sua religião, porque isso também faz parte do que a gente é. Sim. E aí importa se você é católico, se você é espírita, se você é um bandista, não importa. Evangélico. A fé enraiza esse tipo de coisa. E né? vamos ler sobre isso, porque hoje tem muitos pastores que são terapeutas. Por exemplo, né? Sim. Eu não sou evangélica, mas eu conheço os universos até porque trabalho para algumas empresas desse ramo. Então, assim, o que eu posso falar para você? Vai buscar, Carla, eu tô falando de mim. Eu sempre vou sugerir livros que vão falar do mais abrangente para que você coloque na sua vida. Para que você olhe para aquilo e fale assim, cara, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não tem a ver comigo. Os livros de autoajuda, e tem livros e livros, né, de autoajuda, eles geralmente te propõem uma solução que parece simplificada. E que não adianta. Às vezes as pessoas falam assim, mas e se eu fizer isso e der errado? Deu. Você vai aprender, porque é assim que é. Qual é a garantia que eu tenho? As pessoas querem muito garantia. Mas se eu for fazer, qual é a garantia que eu tenho? Nenhuma. Você não tem garantia que você vai estar vivo amanhã. Eu tenho uma experiência que eu vou levar para a vida, tá? Que foi a morte da minha mãe. Eu falei com a minha mãe à tarde, numa quinta-feira. Minha mãe não tinha nada. Na sexta de manhã, meu pai me ligou e falou, preciso te falar uma coisa, não tem outra maneira de te falar e vai ser rápido. Sua mãe morreu. Eu falei, oi? Como assim minha mãe morreu? Ele, assim, ela não acordou. Então, depois é muito duro disso, pra quem fica, né? Nossa. Não, e depois disso eu comecei a refletir assim, que controle que as pessoas têm das coisas? Sim. Do que elas estão falando, né? Então, o que eu posso fazer é ser melhor pra mim todo dia um pouquinho. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei quando vai acontecer quando eu sair daqui. Sim. O que eu posso fazer são previsões e organizações, porque eu tenho que fazer isso. E escolhas. Que é o que cabe a você e exatamente. Acabou. Mas essa questão mas Carla, qual é o caminho? Cada um vai encontrando o seu, porque não tem fórmula. Às vezes as pessoas falam assim, como é que você chegou até aí? As pessoas vão te perguntar isso. Tá, mas como é que você chegou até aí? Como é que... E aí, na maioria das vezes, aí eu vou falar uma coisa muito cruel.
A maioria das pessoas são preguiçosas. Ela quer pegar a sua história pra ver se encaixa nela pra ela poder... Não existe atalho pra viver, meu amor. Não mesmo. Não existe. Eu vou falar pra você uma coisa que eu ouvi também num podcast de uma escorpiana que eu acho maravilhoso, que eu falei, cara, é isso. A minha vida teve muitas mudanças, muitas, inúmeras. E aí as pessoas falam assim, nossa, você é forte. Deve ouvir isso também. Você é forte. Você passa por todos os processos. Como é que você faz? Como é que você lida? Eu não lido, eu odeio mudança. Eu odeio Como mudança. você dá conta? Mas então, eu não dou conta. Eu sou obrigada. Eu sou obrigada. Essa situação, por exemplo, da morte da minha mãe, é isso, eu sou obrigada. Eu queria essa mudança? Não. E várias outras, mas eu preciso olhar para elas. Então, se você tem uma escolha, você pode jogar embaixo do tapete, tem um monte de gente que acha mais cômodo. E joguei ali. Uma hora alguém vai tropeçar no tapete, a sujeira vai sair, não tem jeito, não tem para onde correr. Né? Eu vou voltar lá no começo, a verdade que vai te levar para algum lugar melhor. Então, assumir que você não tá bem, assumir que aquilo te incomoda, né? Tem gente que fala assim, eu gosto de ver as pessoas felizes. Fala, mentira. Você quer se ver feliz. Aí, como você não consegue, você vai fazer o prêmio consolação vendo o outro feliz. Para você ver alguém feliz, realmente ficar feliz, você tem que estar feliz também. Você tá falando isso, eu lembrei, uma vez eu tomei um tapa na cara de uma psiquiatra, porque eu já busquei várias formas de solução pro que eu senti e pro que eu tava passando, inclusive farmacológicos, né? Inclusive já tomei tarja preta uma época. E eu chorava que a minha gata não tava bem, minha gata tem 15 anos já. E assim, metade da minha vida praticamente foi com a minha gata, e eu tenho um apego muito grande com ela, e eu sofro muito por isso. E transferi todo o meu sonho maternal na gata. A gata virou minha filha. E aí eu tava chorando lá, falando, mas eu não queria que ela morresse, não sei o quê. Porque eu não gosto de ver ela sofrer, eu não gosto de ver ela vomitar e passar mal. Ela olhou pra mim e ela falou, não, você não gosta de sofrer, você sofrer. Claro. Você tá com medo de você sofrer. Ela vai passar pelo que ela tiver que passar, Tabata. É isso aí. Você não tá querendo sofrer. Larga a mão de ser egoísta. Você, quando você pegou uma gata, você assumiu o risco de ter que abrir mão do que é bom pra você em prol da outra. Então, pode parar. Aí, foi um tapa na cara que eu virei e falei assim, nossa, pode parar com o remédio. Agora eu já vou... Já entendi. Não, fiquei depressiva de uma vez, tô brincando. Não fiquei, não. Tanto que, assim, isso de tratamentos que a gente tá falando, de que cada um se encaixa a um momento, é tão real que, além de eu ter buscado o meio farmacológico, que, graças a Deus, hoje já me desprendi, já fiz muitos anos de terapia também, e hoje eu estou numa outra abordagem de terapia, que é com a programação neurolinguística. Sim, que é com a ferramenta. E é legal a gente citar essas coisas, porque as pessoas não sabem que existem todas essas formas de você buscar uma ajuda. Não tem nada demais você buscar ajuda de um terceiro. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas, gente, se você tem um problema no joelho, você vai no ortopedista. Se você tem um problema no estômago... Mas a pessoa não sabe que tem problema. Se você tem um problema na mente, se você não consegue controlar suas emoções, você tem que procurar alguém que cuida disso. Qual é a diferença? Pra mim não tem diferença nenhuma. Na verdade, eu acho que tinha que estar no pacote básico do SUS ou de qualquer outra coisa, entendeu? Porque... E isso não é só psiquiatria. Não. Porque, assim, tem coisas que são fisiológicas mesmo. Eu tenho aí hoje TDAH sendo colocado... que são fisiológicas, e você vai controlar isso com medicação. E é por isso que depressão também. É por isso que a ciência existe, é por isso que as pessoas evoluem, tá tudo certo. Mas tem coisas que não são. Tem coisas que são internas, que são os seus medos, que são os seus bloqueios, que inclusive vem da sua família inteira. Você herda tudo que veio antes de você. Você é fruto de tudo que veio antes. Sim. Das inseguranças, das certezas, da força da sua mãe, do seu avô, de gente que você nem conheceu. E você vai herdar isso. Né? Isso é genético. Se, por exemplo, uma criança que nunca viu o pai dorme na mesma posição que o pai, por quê? Porque isso é genético. Então não tem como você falar que você é uma coisa só, independente, porque não é. Então, buscar é o que eu falei. Quando você tem uma questão que aqui não é resolvida no presente, pode ter certeza que ela já reverberou muito antes de você. Você é só mais uma fonte disso com tudo que você veio. Então, e aí vem a responsabilidade de quebrar ciclos para algumas coisas. Sim. E quando você melhora você melhora. Dói? Claro que dói. Crescer dói. Quando você quer mudar seu corpo, dói. Vou começar a ir pra academia.
Começa a doer, fica dolorido, você pensa em largar, que merda isso aqui. Porque é assim com qualquer processo. Crescer dói. Uhum. Crescer dói. Por que tem gente que aos 40 anos continua sendo infantil? Porque crescer dói. E ficar no papel de vítima é mais confortável por um tempo. Depois não é mais, não. A pessoa aprende a conviver com a dor. É igual dor... como é que eles falam? Crônica. Você Uhum, aprende a conviver sim. com a dor. Eu não quero. Eu vou continuar mudando enquanto precisar. Detesto. Mas vou continuar mudando enquanto eu puder, porque é isso. O outro pode ir embora. Eu não posso ir embora de mim. Eu vou ter que me aturar até o fim, entendeu? Então, assim, o que eu prego hoje nas minhas consultorias, eu já entendi que faz parte da minha missão hoje, né? E olha que louco, Tabata. A idade, ela vai dando coisas pra gente que não adianta. Fala assim, você tocou nesse assunto. Carla, mas como é que o cara que tá lá no começo, ele também tem que ter oportunidade? Tem, mas as pessoas, tanto ele quanto quem vai nele, tem que ter a consciência de que você está arriscando e fazendo coisas com o novo. Sim. E que você vai mudando. E que isso não necessariamente é ruim, mas é o novo. Não é. Mas é um Por novo. exemplo, eu quando comecei a dar aula, eu comecei no primeiro dia da aula. Eu tinha... Minha primeira aula eu dei com 25 anos. Terminei o mestrado com 24, 25. Eu comecei a dar aula muito jovem, onde eu tinha gente se formando que tinha quase a minha idade. Uhum. A minha maneira de criar meus mecanismos era ser extremamente rigorosa e séria. Porque eu falava assim, eu já sou nova. Se eu não arranjar alguma coisa aqui, eu não vou ser respeitada. Hoje eu não preciso. Hoje, se eu for com uma roupa toda descolada, eu não iria nunca naquela época. E é isso que as pessoas têm que entender, a evolução. Eu não iria trabalhar de tênis, porque eu tinha uma defasagem que eu precisava encaixar. Sim. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu tenho 20 anos fazendo isso. Eu posso entrar numa sala de aula de tênis, não sei o quê, e tá tudo certo. Tudo bem. Porque a minha segurança hoje me permite. Eles rotularam isso como licença poética. Exatamente. Pra mim é maturidade e segurança. Que você só conquista com o tempo. Não adianta. É construção. Sim. É construção. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu repito para mim mesma e é verdade, assim, quando vem esses momentos de dor, eu falo, calma, o tempo, ele caleja a sensibilidade. Porque com o tempo você vai fazendo um calinho ali naquela ferida e realmente o tempo entra na experiência nesse sentido de a solução que você vai buscar, ela tem que ser de alguém com uma cabeça sem calos, que é a cabeça nova, porque para certas coisas, quanto mais novo, melhor, porque não tem vícios, não tem calos. Sim. Como tem outras coisas, como esse apoio emocional e todo esse estudo de vida, que aí ele pede uma pessoa mais calejada, uma pessoa Sim. que tomou muito na cabeça. Então, é muito de solução para solução, né? Exatamente. E é isso. Então, assim... Mas o líder, dentro de uma empresa, ele precisa saber fazer esse tipo de juízo de valor? Eu não sei se ele precisa, mas é o melhor pra ele. Eu vou dar a resposta que eu faço quando as pessoas falam assim, Carla, você acha que eu preciso de terapia? Eu falo, precisar não. Precisar eu preciso de água, senão eu vou morrer. Mas você merece. Porque você vai ser melhor pra você. Uhum. Então, o líder, hoje, e esse exemplo, esse último treinamento que eu dei foi um grande exemplo disso. O líder que quer que tudo funcione da melhor maneira possível, ele não vai mais separar só o que é profissional. Ele vai separar o que é profissional e o que é pessoal, porque os dois vão estar juntos. Então, o líder que percebe isso, ele vai ser um líder melhor, ele não vai ser um chefe. Então, mas o líder que mostra a fraqueza não perde credibilidade? Mas não é mostrar fraqueza. Você pode dialogar, você vai cuidar das suas fraquezas, você não tem que mostrar a fraqueza. Nem líder e quem não é líder. Você não tem que estar expondo suas fraquezas pra ninguém. Sangrar em tanque de tubarão, né? Não, você não precisa fazer isso. Isso é superexposição. Isso é outra parada. Eu acho que você tem que lidar com as suas fraquezas. Uhum. Pra sua equipe. E aí eu não vou falar só de líder. Uma mãe, um pai. Sim, que é um líder. Que é um líder, é um líder. né? É um líder. Você não tem que expor as suas fraquezas. Você tem, talvez, falar pro outro que, se em algum momento você não se sentir bem, você precisa cuidar disso. E eu tô aqui para te ajudar porque eu sou maior que você. Então, eu posso te ajudar mais, né? Que é o que a constelação familiar fala. Quando uma criança quer resolver as coisas sozinha, sem o pai e a mãe, ela tá criando uma hierarquia, tá quebrando uma hierarquia, criando um puta problema familiar. Né? Porque ela quer ser autossuficiente, ela não precisa, ela nem tem força, ela não tem repertório para isso. Aí dá umas cabeçadas. Eita, batinha. Exatamente. Mas
E é isso, e não tem ninguém pra estar ali falando assim, você não precisa passar por isso sozinho. Então, o líder, ele não precisa mostrar suas fragilidades. Ele precisa falar assim, olha só, todo mundo tem fragilidades. E se vocês tiverem, vocês não precisam passar por isso sozinho. Ponto. Ele tem que ser É mais soft sinalizar. skill do que hard skill, você acha? Exatamente. Eu acho que ele tem que ser mais... Você pode ser próximo sendo hierárquico, tá? Por exemplo, quando eu dava aula em faculdade, eu tinha regras. Eu era aquela professora que ouvia todas as demandas, problemas. Eu já tive aluna que engravidou e eu fiquei sabendo antes da mãe. Chegou na sala aos prantos. Então, tá tudo certo. Mas, por exemplo, eu nunca sentei numa mesa de bar para tomar um suco com a aluna. Nunca. E aí eles falavam assim, e aí é onde entra a autoridade. Falou assim, mas aonde você para, né, e tal. Eu era afetiva, no ambiente de trabalho, receptiva, vou te ouvir, quero entender, nanana, mas eu sou a líder, eu sou a figura forte que tenho que passar essa segurança. Tá tudo certo aqui. Aí, eles falavam assim, professora, eu morava em cima de um bar, em frente à universidade que eu dava aula, que é metodista, aqui pertinho. Professora, não tomar um suco, eu falava, quando vocês se formarem? Depois que vocês se formarem. Ah, por quê? Eu falei, porque eu sou adulta. Eu sei que amanhã, se eu tomar um suco com você, a gente conversar sobre coisas da vida e tal, amanhã você vai olhar pra mim diferente na sala de aula. Sabe por quê? Porque você tem só 17 anos, você não tem maturidade pra entender isso. Então, tem que vir de mim essa compreensão, do líder. Essa compreensão. Mas o líder tem que estar professora. afastado mesmo? Eu acho que em algumas situações, sim. Acho. Por quê? Porque dependendo de como você lidera, dependendo de quem você está... E aí eu acho que tem uma... Você tem que avaliar toda a situação. De professor para aluno, tem. De pai e mãe para filho, tem. Quando essas hierarquias perpassam emoções, tem. Entendi. Mas dentro do ambiente corporativo, não Não necessariamente. necessariamente. Porque aí cada um tem uma atividade. O que você tem que exercer é a distribuição, a noção exata de responsabilidades. Então, se eu sou o líder maior, eu tenho mais responsabilidade que você. Não adianta você querer igualar isso, porque não é igual. Sim. Não é igual. Então, não dá para igualar coisas que não são iguais. Tá? Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro, muito pontuado. Isso não quer dizer que você não vai ser acessível. Isso não quer dizer que eu possa ir na sua sala falar assim, olha só, eu não tô produzindo o melhor por isso. Uhum. É esse diálogo. Talvez a gente troque a Ah, mas distância olha, por diálogo. mas tem gente que usa isso. Eu mesma, aqui eu já assinei papel. A gente até brinca que uma vez escreveram um papel assim, trouxa, fizeram eu assinar. Aí eu já assinei papel de trouxa várias e várias vezes, porque eu tenho essa coisa de acolher, porque na minha cabeça a gente passa mais tempo no trabalho do que dentro de casa. Tem muitas vezes. Se a gente não tiver um bom convívio com a nossa equipe, com as pessoas que trabalham com a nossa vida vai ser um inferno. Com certeza. Então, aqui, eu não construo a imagem de família, de tipo papel pai, mãe, filho. Mas de família no sentido de equipe, de lado a lado. Sim. Independentemente da função. Só que pessoas usam isso contra esse tipo de líder. Que aí dá uma folgada aqui, abusa ali. E aí, uma vez que perde a confiança, perde pra sempre. Aí é mandado embora. Só que até aí, quem que toma no... É o líder, que tem que Sim. se virar e tem que remanejar. E por muitas vezes, eu paro pra pensar assim, eu já fui funcionária também. E já tive chefe bem filha da mãe, assim. Não era rigoroso, era ruim. Eu parei, depois, sendo chefe, que eu parei pra pensar. Eu falei, meu, o quanto ele já não tomou na cabeça pra criar esse mecanismo de defesa? Então, é importante a gente levantar essa questão do quanto, da proximidade de um líder com a equipe, justamente para desmistificar essa coisa de que todo chefe é filha da... Ou que todo funcionário é folgado. Eu acho que são estereótipos que se cria, né? Mas o que eu penso disso, Tabata? Hierarquicamente tem que existir uma distância mínima. Não tem o que fazer. Eu acho que é isso. A diferença é, eu posso manter uma distância e ter diálogo. Carla, tenho um modus operandi de acordo com onde eu tô, de acordo com a minha responsabilidade, de acordo... E algumas pessoas me acham radical. Até aqui tem dado certo, então eu continuo no mesmo caminho. Por exemplo, eu já chefiei uma equipe que lidava com dados sigilosos. Medição de audiência, né? Por exemplo, as empresas não querem que você passe a audiência para o apresentador, porque isso pode influenciar no humor dele, na vaidade, enfim.
e várias outras coisas. E a gente lidava com uma coisa muito séria, que eram os dados que vão vender a empresa, que vão, enfim. Então, as pessoas quando iam trabalhar comigo, quando eu formei a primeira equipe, por exemplo, dentro de uma empresa, eu falei assim, primeira coisa, eu não quero que vocês participem de festinhas da empresa. Se participar, é meia hora, beijo em todo mundo e vai embora. Quando começar a beber, você vai embora. Por quê? E aí, por isso que eu falei que tem que ser caso a caso. Eu trabalho dentro de um departamento que tem coisa sigilosa, que tem um grau de notoriedade, de responsabilidade gigantesco e que tem que ter credibilidade. E algumas coisas não se misturam. Vou te dar um exemplo assim, nossa, cara, mas será? Quando às vezes eu já fui fazer consultoria para, por exemplo, uma médica. E ela posta na rede social ela de biquíni frontal. Eu falo, não dá. E aí eu não tô falando de preconceito, tô falando de como a sociedade foi criada. Se eu começo a ver uma pessoa muito sensual, eu não consigo associar ela a uma profissional equilibrada. Carla, isso é preconceito? Chama do que quiser. Existe uma linha que precisa separar você, profissional, de você, pessoa. Isso você tá falando de vivência ou científico? Científico e vivência. Os dois. Vou te dar um exemplo, talvez, científico, para você entender o que eu tô falando. Vou tentar ser mais clara. Uma criança. Vamos lá. Vou dar um exemplo do que a gente... Foi até uma pesquisa que a gente fez. Uma criança não entende ironia. Isso é fisiológico. Aí você falou... O Posso só fazer um insert só pra dar um alívio cômico? Que nem essa semana, uma amiga minha, a filha dela falou assim, tô com saudade da tia Tatá e não sei o quê. Aí ela foi brincar, falou assim, ela sumiu. A menina desembestou a chorar, a mãe dela teve que levar ela em casa pra ela ver que eu não tinha sumido, que eu tava lá inteira. É isso aí. Então, a criança, ela não entende ironia, tá? Então, você tem que ser muito literal. Por isso, a gente fala assim, gente, queria que a vida fosse mais sempre igual criança. Tem que ser literal. Isso aqui é bom. Por isso que as histórias infantis é o quê? É o bem e o mal. Acabou. Não tem a pessoa que é má, mas é porque na infância foi maltratada. Não tem isso. Ou é bom ou é ruim. É preto ou branco, tá? A gente, por exemplo, a Xuxa fez um programa onde ela interpretava uma bruxa que era a bruxa Queca. E a bruxa Queca fazia várias ironias. Por exemplo, não escovem os dentes, porque ela é uma bruxa, então ela quer te fazer mal, então a ironia dela é não escovem os dentes. E as crianças estavam começando a não querer escovar o dente. Elas não entendiam que aquilo era uma ironia. Criança não entende isso. Então, muitas vezes os adultos, para alguns assuntos e algumas temáticas, ela não consegue entender o limite de liberdade. E aí eu tenho que avaliar várias coisas. Por exemplo, eu era uma professora dando aula, que tinha uma idade muito próxima dos meus alunos, e aonde eu vou colocar minha hierarquia? Porque hierarquia existe, ela é necessária. No mundo animal existe hierarquia. Então, não é que todo mundo tem que ser igual. Mentira. Né? Um dia eu falei isso para um aluno, ele falou, você discutiu uma coisa, eu falei assim, eu quero que você pense só uma coisa, tem um motivo para eu estar aqui te ensinando e um motivo para você estar aí sentado. Pode ser que você entenda de várias outras coisas mais do que eu. Mas disso aqui, eu entendo mais. Aí ele continuou insistindo, sabe o que eu fiz? Eu fui lá, sentei na cadeira dele, falei, dá uma levantadinha. Sentei, falei, agora você vai lá na frente, então, explicar. Porque se coloca no lugar do outro. E aí ele ficou constrangido, aí a turma, eu falei assim, não é fácil estar no papel do outro. Então, não faça isso. Não dessa maneira, né? Então, quando a gente está trabalhando com as pessoas, eu preciso colocar limites. Qual era a minha aval? Vocês não vão para festinhas e tal. Por quê? Porque esse bebê vai abrir a boca. Coisas. Não só isso. E vai criar uma intimidade que amanhã ou depois pode interferir no seu trabalho. Isso é responsabilidade. Tá? Não tem nada com preconceito, com separação. Isso vem com responsabilidade. Tem que criar uma distância. Tem que criar admiração. Ela vem de uma certa distância. Ela vem de uma certa distância. Não estou dizendo que você tem que ser distante da pessoa. Mas vem. Quando você fala, por exemplo, do seu pai ou da sua mãe com admiração, tem uma distância de vocês. Ela já passou por tudo isso. Olha como ela foi guerreira. Olha como ele foi não sei o quê. Você entende a distância que eu estou falando? É uma distância de conhecimento. Sim. Isso não quer dizer que ele é melhor. Mas existe para toda admiração, tem um nível de distância. Por isso que falam que pessoas fortes tendem a ser pessoas solitárias? Sei se tendem a ser pessoas solitárias, mas tendem a ser pessoas que lidam melhor com a solitude. Porque a solidão, ela é a ausência do outro. E a solitude é a presença de você mesmo. Então, tem gente que consegue viver melhor sozinho.
consegue falar assim, cara, eu tô bem aqui no meu espaço. Porque se relacionar dá muito trabalho. Uhum. Se relacionar dá muito trabalho em qualquer situação. Né? Então, às vezes, eu sempre falo assim, Só que dá pau quando você fala, que nem você falou, às vezes a pessoa é os dois. Que nem no trabalho, eu prefiro ser sozinha. Mas na minha vida pessoal, Você eu quer tá tenho com uma alguém? certa. Tudo Eu quero ser cuidada. É sim, engraçado. não, e é isso, porque nós Mas não é somos uma punk. coisa só. Sim, nós não somos uma coisa só. Eu sempre brinco, falo assim, cara, eu acho super fácil ser iluminado sendo monge, você não tá convivendo com pessoas, você vai lá pro seu cantinho, lá em cima, sozinho. Até eu vou ser iluminada não convivendo com ninguém. Porque não convivendo com ninguém, a chance de eu ter aborrecimento é Zero. baixíssimo. Baixíssimo. Porque lidar com pessoas não é. Não é simples, né? Então, é disso que eu tô falando. Então, para você viver melhor, eu acho que você precisa separar as coisas. Vou te dar um exemplo. E aí você tem que ter maturidade. A minha principal assistente consultora da minha empresa é a minha melhor amiga. Mas quando a gente tá falando de trabalho, amiga, não tô na frente da minha amiga. Ela Na consegue frente, separar. consegue. Olha só, por quê? E é isso que eu falei nesse último treinamento. Eu falei assim: aprendam a separar o que é o que você produz do que você é. Por exemplo, o que você produz depende da sua situação atual, da sua vida particular, dos seus sentimentos. E aquilo vai ser resultado disso tudo. Não é o que você é. E eu aprendi isso com o meu professor do mestrado. A disciplina que eu mais amava, que eu achava foda, que eu mais me dedicava, foi a única disciplina que eu tirei um B. E o que ele falou pra mim ressoa até hoje em mim. O Rótulo pra mim é um grande ídolo. Acho que a academia perdeu muito quando ele se aposentou. Quem? Rótulo, Antônio Carlos Rótulo. Ele dava aula de audiências, de recepção e tal. E ele falou o seguinte: naquela fase, eu sempre fui uma aluna exemplar, sempre fui, porque eu sempre gostei. Esse era o meu prêmio pra mim. Uhum. E logo que eu vim pra São Paulo, meus pais se separaram. Eu vim fazer meu mestrado, estava numa fase muito tumultuada. E eu tinha que lidar com muitos sentimentos, filha única, os pais se separando, e aí Aquela a carga vem responsabilidade. toda, eu de longe. E eu tirei o meu B. E eu sabia, fiquei muito magoada quando eu vi aquilo, mas eu sabia, eu não conseguia administrar, eu não conseguia resolver, eu ficava viajando pra lá, voltava pra cá. Aí o dia que ele pegou, e ele me acompanhava nas aulas e tal, ele falou assim: olha só, Obrigada. você tirou um B. Eu sei que você não é B. Mas isso aqui com certeza deve ser reflexo de alguma coisa que tá acontecendo aí com você. E tá tudo bem. Porque amanhã, quando você resolver isso, você volta a ser A. Porque na vida nós somos assim. Uma hora eu tô A, uma hora eu tô B, uma hora eu tô C, uma hora eu não tô nada. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Que às vezes um trabalho, quando o seu chefe fala assim, olha só, isso aqui não ficou bom e tal, as pessoas tomam assim, ele não gosta de mim. Nossa, eu sou um ele merda. não gosta, eu sou um um merda. merda. Não, olha só, neste momento seu trabalho saiu assim, está uma merda. Porque neste momento talvez você esteja um merda. Mas Uhum. você não é isso. Você está isso. Sim. Então, é resgatar o que você é. E muitas vezes o chefe pontuando isso é porque ele sabe o quanto você consegue entregar e tá tentando resgatar aquele seu isso lado aí, melhor, né? Quando eu falei assim, olha só, eu quero que você faça mestrado. Tem capacidade, você não vai ficar aqui. Tá bom. Eu falei, mas eu quero que você faça o melhor. Eu quero que você faça no Rio Grande do Sul, que é a única pós-graduação em comunicação 6 estrelas do Brasil. Ah, tá bom. Aí ela começou a fazer o pré-projeto. Cara, juro, eu corrigi umas 13 vezes. E aí, cada vez eu. E essa aí era hierarquia. Lá fora a gente era amiga, foi minha madrinha de casamento, tá tudo certo. Mas aqui é outra parada. Tá bom, isso aqui. Aí ela falou assim, cara, isso aqui tá tudo uma merda, né? Eu sou uma merda. Eu falei, não, você não é uma merda, até porque você tá tentando. Está uma merda. Aí eu falei assim, olha só, você nunca fez isso. Você nunca pensou em fazer um mestrado. Você não conhece de vocabulário acadêmico. Vai errar. Se você acertasse na primeira vez, eu ia achar que você é um ET. Uhum. Porque é isso. E é isso que as pessoas não entendem, que é um processo. Aí eu falei assim, eu quero que você passe. Então, eu só vou falar que tá bom quando eu olhar e falar assim, se eu tivesse uma banca de jogadores, isso aqui passaria. E isso é responsabilidade. E isso é sobre amor. Uhum. Ao que eu faço, à pessoa. E às vezes a Mari fala, não está bom. Não, e isso aqui reflete um momento, isso aqui reflete... Sim. Isso aqui reflete você nunca ter feito isso na vida. Uhum. Eu nunca fui de cozinhar. Aí, esses dias, resolvi fazer uns experimentos. Queimei o arroz. Falei, claro que eu queimei o arroz, eu nunca fiz isso na vida.
E dei risada, e abri a janela, deixei sair, e tá tudo certo, e vou tentar de novo. E é isso que as pessoas às vezes não querem, principalmente se elas têm uma idade. É, porque vai passando o tempo, vai ficando mais resistente à mudança. Tudo bem, vou fazer 50 anos, mas eu nunca tinha feito arroz, vai queimar. Eu posso ter 70 anos. Se é uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez, pode dar errado. Aliás, a chance de dar errado é gigantesca. É gigantesca, entendeu? Então, Tabata, essa cobrança, essa questão de Perfeccionismo também, né? Mas eu acho sim que a hierarquia deve existir. Eu acho que mas hierarquia pode ter diálogo. Por que as pessoas colocam tudo uma coisa? Não, se tem hierarquia, não tem diálogo. Claro que tem. Eu tenho um pai que é hierárquico. Eu respeito meu pai, não adianta. Falar assim, meu pai eu vou tratar igual meu amigo. Mentira! Eu não vou contar pro meu pai coisas que eu conto pro meu amigo. Não vou. Por uma questão hierárquica. Por uma questão de cada um tá no seu lugar. E nós temos diálogo. E não que seja um ser humano melhor do que o outro, porque as pessoas associam Não. isso. É porque a pessoa, ela de fato é melhor do que você em alguma coisa, mas Normal. não ser humano. Normal. É que as pessoas, elas polarizam muito, né? Ou é certo, errado, ou é bom, ou é ruim, ou é melhor, ou é pior. E não é. Tem que ter o equilíbrio. Sim, Voltamos lá pro começo, equilíbrio. com certeza. Ai, Carla, eu por mim eu não acabava mais. Não, a gente vai marcar um café fora daqui. Não, nós vamos continuar. A gente vai almoçar aqui, depois da hora que acabar. Eu tenho que caminhar pro fim. Claro, tá dando claro, tempo. Nem claro. deu tempo das caixinhas de perguntar. Mas vai ser uma honra se você voltar. Tá. Esse é meu baú de tesouro. Ele é temático do Pendura, porque tem o dia do Pendura, já ouviu falar? Não. É o advogado, dia 11 de agosto, ele comemora o dia do Pendura e, por uma tradição, vai pro bar e deixa a conta pendurada. Mas isso é crime. Então, é um costume ilegal. Inclusive, aqui tá o artigo do Código Penal. E dentro do meu baú do tesouro tem meus convidados. É um pano que eu pego assinatura e recadinhos de quem vem aqui pra esticar no estúdio que a gente tá em reforma. E seria uma honra ter um recadinho seu, uma assinatura sua. Isso é uma lembrancinha por ter vindo. Obrigada, pra você querida. recordar. Tem a ver com pendura, com bebê e tal. É um abridor de lata e garrafa. Muito obrigada. Adorei a cor lá. E eu vou caminhar pra pergunta. Enquanto eu abro o tecido aqui, eu vou te fazer uma pergunta final. Tá, faça. Se existisse uma lei que chama Lei Carla Polak, falaria sobre o quê? Nossa, que difícil essa pergunta. E olha que eu não costumo achar a pergunta difícil, não, mas essa pergunta seria difícil. Mas seja direto, porque às vezes as pessoas falam, seria sobre liberdade, tá bom, mas uma lei, ela tem que falar pra que ela é, como funciona e qual a penalidade, se for o caso, né? O que acontece se não cumprir. A minha lei teria a ver com verdade. E a penalidade, ao invés de punir o outro, é punir a si mesmo. Tá, mas seria a verdade como? A sua verdade. Você não mentir pra você. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Então, se eu pegar você mentindo pra você mesmo, a punição vai ser dada por você mesma. Não dá pra você aplicar no outro uma questão que é sua. Geralmente a lei tá querendo aplicar no outro. Processo o meu empregador, eu processo o meu ex-marido, é sempre contra alguém, né? O meu processo seria contra ou a favor de você mesmo. Contra ou a favor de você mesmo. Então, a lei Carla Polak seria a lei da verdade. A lei da verdade. Mentiu pra si mesmo, você vai é penalizado. Sofrer. É uma lei universal, né? Não é uma lei. Não é uma lei. É uma lei cósmica, não é nenhuma lei de pessoas. Já que eu falei que gosto de coisas holísticas e tal, tem tudo a ver com a minha Isso não seria a lei do retorno? Causa e consequência? Causa e consequência. Eu prefiro mais do que lei do retorno. Às vezes parece uma coisa mais fatalista. Não é. Ação e reação. Sim. Tudo que você faz vai ter uma reação. Nem sempre é a reação que você espera. Nem sempre... Mas toda ação tem uma reação e você tem que estar pronto para isso. Que linda. Então, fique à vontade de escolher um cantinho. Gente. Enquanto isso, se você quiser encontrar a Carla, o @ dela é Polak Consultoria ou Consultoria Polak? Polak Consultoria. Polak com 2 L's. Pollake Consultoria. Ela trabalha tanto com essa parte de consultoria empresarial. Você faz mentoria, se a pessoa quiser te procurar, não pela empresa? Não, na verdade, não. Ainda não. Já me fizeram alguns convites, mas eu ainda prefiro ficar com os meus clientes, porque só atendo 5 clientes por vez. Porque eu mergulho no universo daquela pessoa. Eu vou no fundo, eu sei
tudo tá acontecendo com ela, com a empresa, com os processos. Se eu fizer isso com 20, eu não vou conseguir. Sim. Não com como eu gosto de fazer. Então, eu não faço mentoria porque, para mim, as minhas mentorias já estão dentro das consultorias. E hoje é só... Você tá só com as consultorias, não tá dando aula? Não dou aula, faço algumas palestras, a MBA, às vezes sou convidada, eu vou dar aula, porque eu gosto de matar a saudade da sala de aula, mas hoje eu fico com as minhas consultorias. Na verdade, eu faço algumas outras coisas. Eu faço consultoria, eu faço pesquisa. Então, eu faço pesquisa para mercado mesmo, testar... Estrategista mesmo. Faço pesquisa eleitoral, né? Também é uma área que eu atuo. E faço media training para empresários e para políticos também. Olha lá. Né? Media training, para quem não sabe, é um misto de consultora de imagem, assim, perfil e comportamento com oratória. É um treino de oratória. É uma mistura de oratória, né? Com compreensão da importância da comunicação, com saber o que falar em cada situação. É o como e o que falar. É os dois. Então, é os dois. E consegue te encontrar tudo no @Polak Consultoria. Tudo lá. Além dela, vocês já sabem, para quem estiver ouvindo a gente no Spotify, assistindo no YouTube, siga a gente no Instagram, no TikTok, @ved.oficial no YouTube. Você entendeu direito? E no Spotify, Papo do Pendura. Por enquanto, só o nosso podcast no Spotify. Logo, logo a gente vai inventar mais umas modas aí. E para quem é da área de cálculo trabalhista, lancei meu curso de cálculo trabalhista. Tem o link nos nossos perfis aí de Instagram, TikTok, dentro do nosso site vocêentendeodireito.com.br. É o primeiro de muitos que eu vou lançar. Né? A coisa é só não esquecer de botar só seu nome e a data. Uhum. Por favor. Nossa, essa conversa a gente foi longe. Rodou. Nossa, filosofou, um monte de coisa, né? Será que as pessoas vão entender? Será que elas vão Não, a gente falar achando que ia falar coisa louca. técnica. É nada, as pessoas vão se identificar. Porque se tem uma coisa que acontece, é que eu ouvi isso e ficou na minha cabeça, inclusive do André, que eu comentei, de PNL. Ele fala que o perfeito atrai, mas o imperfeito conecta, identifica. Sim, sim. E o que a gente falou aqui, basicamente, foi imperfeição e aceitar a imperfeição, né? Basicamente isso. E se não aceitar, toda hora vai ter uma imperfeição. Porque vai fazer isso até você falar... Até? Tá bom, aceito. É que nem tem gente que fala, é karma, eu só fico com um cara assim, assim, assado. Para pra pensar se não é você que tá traindo porque você tá dando murro em ponta de faca. Porque você precisa resolver. Sim. Carla, foi uma honra te receber, o prazer foi todo meu. Muito obrigada. Se quiser falar alguma coisa... Na verdade, o que eu queria falar é justamente o que eu escrevi aqui. Eu vi que tem um monte de gente desejando sucesso, e eu quero falar que você já encontrou sucesso. Por que você já encontrou sucesso? Porque você já encontrou a sua verdade. Com certeza. Já faço então, o que eu parabéns amo. Pelo que você faz. Obrigada. Parabéns pra você também. Pra gente, obrigada pela audiência e até a próxima.